apertei o botão errado. Excelente noite. Né, Thales? A gente tá aqui batendo papo, eu falei, ixi, apertei o botão errado, Thales. Começou. Começou, já tem bastante gente aqui, né? Falei, tá, deixa eu olhar aqui se o negócio tá funcionando. Apertei o botão errado e ele começou a funcionar. Que legal, olha, a gente já vai falar bastante coisa de dente, gente. Como é importante a saúde bucal relacionada com as doenças crônicas e incuráveis, né? Então hoje a nossa estrela do dia, tcharam, é o Dr. Celso Sakakura. Oi, Viva! Tá todo mundo aqui só para te ver, né? Vamos ver se ele aparece. Olá! Excelente Olá, noite! tudo bem? Você Deixa não eu pôr tem meu fone ideia, aqui que eu esqueci, ó. você não teve ideia do Ibope. Todo mundo chama o Dr. Celso, chama o Dr. Celso. Tá aí todo mundo animado de saber tudo de dente, hein, Dr. Celso? Estamos Ai, que aqui, legal. né? Hoje a gente não vive mais sem vocês para tratar nossos Pois pacientes. é. Não é verdade? É muito bom, né? Deixa eu ver. Muito Acho que bom, agora caiu. está funcionando aqui meu fone. Tá Realmente funcionando. é um prazer estar Aê! aqui com você, doutora, uma alegria imensa. É, Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o seu convite, você que é uma referência na medicina integrativa. Eu que entrei nesse mundo há pouco tempo, ouço falar de você na minha pós, lá a todo momento, como uma aluna exemplar, uma profissional que conseguiu colocar em prática o modelo, né, o trabalho da medicina integrativa, e eu sou testemunha, né, a gente trabalhando em alguns pacientes em comum, como a gente consegue impactar, né, a vida das pessoas através de um tratamento integrativo e odontológico junto, né? Não é fantástico? Depois que a gente conhece esse mundo, não dá mais para voltar para trás, né, doutor Celso? Fala a Ah, não verdade, né? tem como, né? Eu assim, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu já falei isso em algumas palestras que eu dei, que eu tenho certeza que eu nasci para ser dentista, tá? Olha que legal. Eu nasci para cuidar das pessoas através da odontologia. Desde pequeno, eu sempre quis dentista. Eu, quando criança, sonhei que entrava num cômodo e ali eu cuidava das pessoas, mas não era através da medicina, porque eu sempre quis ser dentista. E depois de Olha, 25 anos rodando, eu comecei na cirurgia, comecei na pério, no implante, na prótese, na dentística, na oclusão, né? Finalmente, graças a Deus, né, nunca é tarde, eu encontrei um caminho para ajudar assim as pessoas de uma forma incrível, mas tratando os dentes, né? não é Então, eu fantástico? agradeço muito, né, Aê! a você por ter te encontrado um dia e os nossos caminhos se cruzado e você ter me mostrado esse caminho tão incrível. Então, uma gratidão imensa, que o Senhor possa te retribuir 100 vezes Amém. mais aqui. Tudo graças à Patrícia, né? A irmã querida do É doutor Celso. verdade, Aí teremos um bebê quântico. Beijo, é Patrícia. Neném tá para verdade. chegar, né? O bebê quântico, né? Tá, daqui acho que 2 ou 3 semanas ele tá aí, né? É, então, vai ser um tio quântico agora, né? Que É delícia, isso né? aí, Muito com bom, né? certeza, E você quer maravilha. contar um pouquinho pra gente, Celso, como que você começou nesse mundo, essa divisor de águas, que você, tantos anos, né, dentro da odontologia convencional, assim, que você, nesse mundo novo aí que você tá, né, mergulhando de cabeça, né? Então, Qual que é o divisor, assim, qual que é o seu ponto de vista aí? eu assim comecei, né? Fiz o curso contigo lá, fui conhecer, sou paciente seu, sou cliente seu também. Me trata, minha família trata com a doutora inteirinha, trata com a doutora Elisete. E assim, a gente eu que tenho mestrado, doutorado, sou pesquisador, tenho bastante publicação, a gente vem de um paradigma muito enviesado, assim, que a gente foi doutrinado para isso daí. E a gente conversando, tudo. Teve um dia que um paciente, eu acho que era um paciente com Alzheimer.
e veio com uma indicação de um colega pedindo para fazer uma remoção de amálgama, porque aquilo ali estava interferindo na doença, tudo, né? Eu falei, bom, eu vou fazer a remoção do amálgama aqui. Eu tinha aprendido com a Magna, né? Eu e a Magna me ensinou a fazer a remoção biológica do amálgama, né? A Magna. E aí também me ensinou, me capacitou na parte de ozônio. E aí eu fiz a minha restauração com todos os cuidados que a gente sempre toma, tudo. E aquele paciente, ao chegar, ele era um paciente que nem abria os olhos. Eu falei, meu Olha, Deus do céu, como é que eu vou tratar? Perguntava alguma coisa para ele e não respondia, né? A cuidadora que falava as coisas para mim, tudo. E ali então peguei muita dificuldade, abri a boca, consegui fazer o tratamento ali. E aí na hora de ir embora, eu percebi que o paciente já tinha aberto o olho, ele já meu Deus. estava reagindo, né? Falei, não é possível isso daí, né? Aí depois na semana seguinte ele veio fazer o outro lado, né? Ah, o paciente estava falando comigo, entendeu? Aí eu perguntei, mas você tratou alguma coisa, doutor? Não, só a remoção da amálgama. Aí eu falei, não, isso daqui é uma coisa. Não, isso. Aí você percebe, a questão é assim, né, que eu falo, né? Quando você vê as coisas na clínica, você fala, não, eu preciso buscar isso daí, eu preciso ir atrás disso aí, eu preciso conhecer isso daí, porque não é uma simples restauração que eu estou fazendo, eu estou mexendo em algo muito maior, né? E aí eu fui entender, né, que compreender, lógico, a gente vem da periodontia, já tem muitos trabalhos mostrando isso, que o dente, ele tem um corpo, né? Sim, E o corpo, ele tem um dente, eles não estão separados por diplomas. é, Então, tudo que você faz no corpo, às vezes pode refletir no dente e reflete, né? Então, o é. estresse, por exemplo, um exemplo, a gente está vivendo essa pandemia toda essa situação aqui. O estresse, ele tem um efeito, vamos falar assim, devastador nos dentes, né? Sim. Você tem o apertamento, você tem o bruxismo. O que eu tenho mais feito nesses últimos dias são dentes fraturados. Às vezes você tem que extrair, quebra o dente, dá canal, né, doutora? Dá canal por apertamento, por bruxismo. A pessoa não tem uma cárie na boca e tem Eu canal. tive isso, doutor Celso. Eu tive. É, Meu último molar superior esquerdo estava íntegro, sem restauração. Tinha uma necrose pulpar assintomática por estresse. exato. Olha isso, eu Por, sou por prova canal, disso. né? A gente tem uma outra posição na mandíbula que quando a gente engole, bate esse dente, e quando a gente está dormindo, relaxa e bate esse dente, aperta com tanta força, uma força que você não faz durante o dia, nem para morder uma bala. Essa força aí, a literatura fala que chega até 400 quilos, 350 quilos, então é muita força. E aí acaba dando o canal no dente. E a pessoa não sente dor. E aí vai Nossa, ver, tem uma necrose, tem um foco de infecção na boca terrível e nem se dá conta disso daí, sabe qual né? que era o meu sintoma? Eu tinha um pouquinho só de edema aqui de um lado da pálpebra diferente da outra. Esse lado do meu cabelo, eu via que ele não crescia tanto. Eu cortava mais o cabelo desse lado do que desse lado. Olha que interessante. Era uma coisa muito Ah, pequenininha, assim, não tinha quase nada, né? E aí, quando eu sei. passei os equipamentos no ES Complex, que mostrou realmente que tinha alguma resistência elétrica ali, né? E na termografia tinha uma diferencinha só. Eu falei, tem que olhar o que é aquilo. Imagina, dente perfeito, íntegro. Quando eu descobri que era uma necrose pulpar, sintomar, fazer canal num dente íntegro, né, doutor Celso? Mas vai fazer o quê? Exato. Mas isso Vamos acontece até com os direto, dentes, né? Exato. né? E uma outra também, uma outra questão emblemática, também foi uma cliente que você me encaminhou. E ela também foi no começo, ela comentando comigo que ela tinha feito um tratamento na boca, tudo, e há uns 8 ou 10 anos atrás. E a partir do canal que ela fez, era um canal que não estava, estava ruim, estava com uma lesão periapical,
havia uma coroa também de metal em si. A partir daquele tratamento, o cabelo dela acabou. E ela me mostrava a foto. Olha como é que era meu cabelo, doutor. Cabelo de índio, assim, grosso, forte, firme, pesado. E agora não tenho cabelo, né? A partir daquele dia, o negócio degringolou. E aí, por uma indicação até mesmo local, o canal estava muito deteriorado, com possíveis trincas, a gente acabou extraindo o dente e esse quadro acabou se revertendo, né? Então É, são essas coisas que eu percebi, poxa, mas não é só um canal, não é só uma restauração, não é só uma coroa que eu estou colocando, devolvendo às vezes a estética, a função para o paciente. Tem algo muito maior envolvido aí. E por causa disso, né, doutora, eu comecei a buscar esse entendimento, estudar esse. Lógico, a gente está no começo da é. caminhada. Me matriculei lá eu estou fazendo em nutrição e tratamento de doenças do envelhecimento e doenças crônicas lá com o Larry Ribeiro, né? Eu e mais É, 190 médicos, né? que delícia. Eu só tenho eu e mais um de dentista De lá. dentista, né? Ainda bem, ó, a gente tá precisando. Então, e aí tô lá entendendo agora as coisas, né? Tô entendendo como é que funciona a base, né? Não chegou na parte de tratamento, mas toda a base da fisiologia. E aí eu entendi, né, doutora, aonde que se enquadra, né, a questão da biofísica, né? Que a biofísica é o pai de tudo, né? É o Por causa pai da de tudo. biofísica. É o pai e a mãe, porque depois da biofísica você tem a bioquímica, por causa da bioquímica você tem a matriz extracelular, você vai ter as células, você vai ter as reações, as células vão formar os órgãos, as organelas vão formar os órgãos vão formar os tecidos e a pessoa vai ser constituída. Então, lembrando lá do seu curso, quando eu fui lá fazer aprender, ter o primeiro contato com a biorressonância, com a parte quântica, daí eu comecei a entender o porquê, né, de testar materiais, porque você está indo num algo que o exame, sei lá, um exame laboratorial começa a detectar quando você tem um dano estrutural ou quando você tem uma falta de um elemento bioquímico, mas a biofísica está antes disso. Então é Muito, muito mais sensível, né? Antes de se muito. manifestar qualquer doença, qualquer coisa, você já identificou aquilo que pode fazer uma ruptura, uma dissonância ou não, né, doutora? Então, Exatamente, né, eu doutor? entrei nesse mundo aí, agora não tem mais como sair, né? Não tem mais como sair, ó. Tem a caixinha que você me deu de presente aí dos materiais Ah, tá aí. biológicos, Preciso, né? preciso complementar ela agora, tem mais Já tem coisa aí, muita viu? coisa, né? Bastante coisa nova, né? Aí É, precisa tem, tem. colocar, né? Então, até se você puder falar um pouquinho, até vou colocar aqui um slide, acho que é legal para eles entender, né? Essa parte aqui, né, doutor Celso, de entender que o mesmo vasinho que vai inervar e irrigar o dente, ele vai se comunica com o cérebro, coração, pulmão, articulações e todo o resto do corpo, né? Então, Exato. não dá para você, que nem você falou, separar por cadeiras, por universidades, né? Tá? A gente está Exato. estressado, tá nervoso, não está respirando direito, o coração tá mil. Tem que tirar de algum lugar para poupar para outro lugar. Por isso que acontece esses casos, né, de fratura, de necrose, não é isso? Tem Exato. jeito. E outro, né? O sangue é um só, né? O sangue O é o que só. circula é um só, é um corpo só, né? Então tudo está conectado. Uma coisa que você falou aí, e também as pessoas eu estou vendo aí que está passando, as pessoas É, perguntando, é a questão do bruxismo, né? O isso, precisa. bruxismo, Vai falar. ele, vamos falar assim, tem dois, o que que é o bruxismo? O bruxismo é Isso, tanto o apertamento, né? Você aperta os isso, dentes, quando o ranger dos dentes, tá? Ele pode acontecer de três formas, tá? O que a gente chama de bruxismo consciente, ou seja, o de vigília que a gente faz durante o dia. Tem gente que fica com os dentes encostados durante o dia, fica o tempo todo não apertando, mas só encostado. Isso já pode inflamar a musculatura. Tem o bruxismo que acontece durante a noite, quando a gente dorme, onde você não tem controle, e aí você faz muita força, muitas vezes, raspa os dentes, quebra.
E tem o bruxismo causado também por medicamento. Alguns antidepressivos aumentam muito a questão muscular, atividade muscular, e a pessoa acaba fazendo bruxismo, né? Então, tem tratamento para isso? Para o bruxismo causado por medicamento, sim. Para o bruxismo durante o dia tem também. Agora, para o noturno, esse é difícil. Esse é difícil porque ele é relacionado muito à ansiedade, muito ao estresse, né? E aí tem como você minimizar, né? Você tem como minimizar. Você pode fazer dispositivos intraorais que vão proteger os seus dentes, por exemplo, o caso da doutora que teve uma necrose ali, é porque só batia aquele dente no Isso, bruxismo. né? Quando você coloca a placa na boca, o que que é uma placa, né? Na verdade, ela é como se você tivesse uma perna mais curta que a outra, entendeu? E quisesse correr uma maratona. O que que você faz? Você coloca uma palmilha e Isso. aí as duas pernas ficam do mesmo tamanho. A placa é isso. Tem um dente que está batendo, às vezes quando você dorme, né? Porque você dorme em uma outra posição que você morde. E aí a placa ela distribui tudo isso. Então não vai haver fratura, não vai haver necrose porque está tudo distribuindo. Então, um dos tratamentos, né, possíveis é a utilização dessa placa. E ela vai também levar o quê? Uma descompressão muscular, ela vai levar uma diminuição da inflamação dessa região aqui, ó, que é uma região muito importante, onde tem o nervo trigêmeo, onde passa uma série de vasos, uma série de coisas aí. Então, uma região nobre, né? Então, você vai desinflamar essa área aí. Outra Então, coisa é fazer gestão, né, doutor Celso? E correr todo dia de manhã com canguru, que é o que eu fui fazer, né? Não dá para segurar o pininho da panela de pressão, se a panela explode, você tem que fazer Ó, gestão, né? doutora, eu estava perguntando para você, que a gente aprende aqui na aula, né? As coisas que nos fazem adoecer e ficar e envelhecer, né? Não é? Então, uma delas, assim, além da toxina, da nutrição, da poluição eletromagnética, que você é uma autoridade nisso, tudo que o Lair fala que é novidade, você já me falou há 2 anos atrás. É, uma delas é o estresse, né? Só Sim. que o estresse é muito difícil de controlar. Assim, eu não estou conseguindo controlar muito o meu estresse, não, mas é Corre com muito double difícil. jump. Tá correndo, mas olha, Quanto estresse é você uma está correndo coisa. todo dia? Quantos quilômetros você está correndo? Não, não, tô correndo um pouquinho ainda. Né? Tô Então, tem que dizendo, aumentar, ué, tem ô, que aumentar. Aumenta o estresse, aumento de estresse. Tá muito estressado, aumenta ou a intensidade ou o impacto. Tem que fazer. Quanto maior está, aí funciona. O dia que, normalmente, meu dia é 5, todo dia 5 tá bom. O dia que tá uhum. mais, vai 10, 15, vai, esvazia mais a panela de Então, pressão, eu né? sinto isso, né? A gente sente isso, mas aí eu faço exame, exame de sangue e meu cortisol tá alto. É, então. Tem que fazer luta. O seu sangue, Celso, tem que fazer luta. Oriental tem resiliência ao estresse porque faz luta marcial. Você tem que comprar um saco lá e fazer luta para fazer gestão de Olha, estresse. eu fazia luta quando era criança, viu? Pronto. Acho que eu Então preciso tá voltar pro faltando karatê. voltar, faz, porque a corrida é o fugir da morte, é o cérebro reptiliano. Agora, Sim. a melhor coisa para gestão de estresse em homem é luta. Tem que socar, tem que gritar, que aí você consegue, além da parte mecânica, soltar, né? E isso faz muito bem. Na próxima live você vai contar como foi seu Tá depois bom. do karatê, gestão de Beleza. estresse, né? Olha que bacana. As dicas, né? Ó, tá todo mundo pedindo para você falar sobre periodontite, gengivite e doença sistêmica. Olha isso. Então, que é periodontite, né? Periodontite ou gengivite, né? Isso. São enfermidades, né, causadas, é uma infecção, primeiro, vamos deixar claro, é um processo infeccioso Isso. causado por bactérias, correto? Na boca a gente tem muita bactéria, e se a gente deixa ela acumular essa bactéria, sujeirinha, né, vamos falar assim, a linguagem normal, perto da gengiva, essa bactéria,
ela, num primeiro momento, ela é fácil de remover, com a escova mesmo a gente remove com fio dental, após 24, 48 horas, ela começa a ficar colada, então ela fica difícil de remover, às vezes já precisa de um instrumento, alguma coisa, e depois de um certo tempo ela calcifica, fica impossível de remover. Então aquela calcificação, aquela placa colada no dente, ela é cheia de bactérias, tá? E isso está em contato com um tecido nosso. Então esse tecido ele começa a inflamar. Quando essa inflamação atinge o que a gente chama de tecido mole, ou seja, só a gengiva, ela é conhecida como gengivite. Qual é a característica principal e clássica da gengivite? A gengiva fica um pouco inchada, fica avermelhada e ela pode sangrar. No estágio mais inicial, ela sangra com fio dental ou com escova. Em estágios moderados, quando você come uma maçã, por exemplo, quando você mastiga, você sente aquele gosto de sangue. Em estágios avançados, é espontâneo. Ah, dói, doutor, a gengivite? A gengivite não dói. É difícil você ter uma dor em gengivite. Você não tratando isso, ela evolui para uma doença que começa a acometer os tecidos de suporte do dente, que são o osso, um tecido que chama ligamento periodontal e um tecido que chama cemento, que envolve a raiz. E aí, quando atinge essas estruturas, ela se torna grave, porque você não consegue regenerar isso mais. Não consegue regenerar ligamento periodontal, cemento e osso. Não consegue. O osso até consegue, mas o ligamento e o cemento não. Então você já tem o quê? Em vez de haver uma regeneração, você vai ter uma reparação cicatricial e o tecido não fica igual. E o pior, e aí você pergunta, mas isso acaba levando à perda do dente. Só que qual é o problema de ter uma gengivite, ter uma periodontite no processo das doenças crônicas ou no envelhecimento? Né? Você vai ter um quadro inflamatório, você vai ter o NF-kappa-beta bombando, e isso vai contribuir com tudo que é tipo de doença crônica e doença degenerativa. Eu até peguei um slide aqui do Lair, né? Tá aqui, ó. Tudo isso. Inflamação. Tá tudo isso aqui, mas lá no meio tá lá, ó, doença periodontal. Entendeu? Então, lá a doença periodontal ela vai contribuir. Assim, tentando explicar aqui, né? A gente tem todas as doenças, elas vão se originar ou de toxinas, ou de deficiências nutricionais, ou de poluição eletromagnética, ou do estresse, ou de processos inflamatórios, né, doutora? Então, tudo aquilo que é um processo. E tudo junto, isso agindo tudo junto. Então, se a gente tem um processo inflamatório na boca, que é 24 horas por dia, aquilo ali o organismo está usando tudo que é nutriente, mineral para produzir anticorpos, para ativar o sistema imunológico, liberando fatores de inflamação, e o sangue que passa na gengiva é o mesmo que passa no cérebro, no coração, no pulmão. Então acaba no cabelo, né? Acaba afetando. Não tenha dúvida, né? Não precisa nem fazer muito estudo bioquímico para saber, para chegar a essa conclusão, né? Só que a literatura, né? A literatura odontológica, ela fala muito de algumas coisas clássicas, como problemas cardíacos, né? Problemas pulmonares, problemas às vezes um pouco de diabetes, mas quando a gente olha outras doenças incuráveis, doenças crônicas aí que a senhora trata tanto, a gente começa a observar que isso também tem um impacto monumental. Né? Principalmente tiroidite, de Hashimoto, né? 100% falando isso, me perguntaram hoje aqui, eu botei uma perguntinha, me perguntaram o que os dentes tinham a ver com tiroidite de Hashimoto. Doutora, eu falei, eu ainda só aprendi o problema do intestino, que vaza o intestino, lá e você tem uma reação imunológica cruzada. Eu falei, eu vou perguntar para a doutora. Doutora, então responde aí. Aqueles ligamentos que você falou, que sustentam o dente, né? Estruturalmente, eles têm a mesma composição do estroma tiroidiano. Então, quando você tem o processo periodontal, seu corpo não vai fazer anticorpo né?
E aí, o anticorpo ela é meio burro, né? Ele vai pegar toda a molécula. Ele vai pegar a proteína, né? Vai pegar Igual. proteína. Qual? Pode ser do coração, pode ser da tireoide, pode ser das articulações, pode ser dos vasos sanguíneos e linfáticos. Então, pode dar esclerose múltipla, perguntar aí, esclerose múltipla, artrite, artrose, tiroidite, fadiga adrenal, doenças Ou seja, neurodegenerativas. todas as doenças autoimunes e degenerativas provocadas por uma reação cruzada antígeno-anticorpo semelhante. É o mesmo processo que acontece com o alimento, né? Mesma coisa. Aí Que... você não tem toda a parte vascular dentária. Se ocorre uma reação, resposta TH1, TH3, ou mediada por mastócito, macrófago, ou por anticorpos contra os vasinhos que sustentam o estroma dental, você vai ter as vasculites, né? Se você tem a reação contra a dentina, você vai ter todas as doenças osteoarticulares. Então, perguntando se tem a ver com ela também, né? Com certeza, porque a gente não tem as terminações nervosas livres. Então, você pode fazer anticorpo anti-bainha de Schwann, anticorpo antidendrito, anticorpo anticorpo de axônio, e aí começa a reação cruzada. Beta-amiloide vai lá para cima. Ó, felizmente, né, doutor Celso, o dente tem vaso, tem nervo, tem colágeno, tem osso, então vai dar reação cruzada com o corpo todo. Inclusive eu outro dia fiz um caso para uma colega, não vou nem falar quem era, mas ela tá aí, eu acabei de ver ela aí. Eu troquei algumas restaurações e ela tinha ela. E aí eu recebi um feedback que ela já melhorou pra caramba, tudo, teve uma melhora no quadro clínico. Agora, no dia também diagnostiquei Nico, né? E ela Isso. vai retornar agora para fazer o Nico. Vamos ver como é que vai ficar o quadro, mas eu acho que vai melhorar, né? Se a gente vai Com tirar a certeza. questão inflamatória, infecciosa É. do corpo dela, né? Ah, Poliana, que é, Poliana. Ô, Celso, sabe que estão perguntando qual que é o principal marcador para a gente saber que já esse processo inflamatório ósseo melhorou? Na minha prática, eu uso paratormônio, né? Porque o paratormônio, ele vai o quê? Ele vai aumentar na hora que tiver qualquer reabsorção óssea. Não, o paratormônio ficou normal, o corpo parou de combater o dente. Na minha prática, eu uso isso. O que você usa? Alguma coisa que Não, a gente não usa esse tipo de exame bioquímica? complementar bioquímico, né? Como a gente trabalha com avaliação clínica, o que você determina quando isso é patognomônico, é extremamente estabelecido, né? Na Isso. literatura, chama-se, é um teste clínico que você faz, você enfia dentro da gengiva um instrumento delicadinho, com uma força de, se eu não me engano, 25 newtons centímetro. É bem delicado. Você enfia, ela entra dentro da gengiva e você tira. Se em 2 ou 3 segundos efluir sangue, significa que você tem atividade ainda ali. Então você precisa tratar, fazer cirurgia, aplicar ozônio, fazer alguma coisa. Ou aplicar laser, qualquer coisa. Quando o tecido ele não tem reabsorção, e quando você tem o sangramento, você tem a reabsorção, tudo. Quando o tecido, você não tem um sangramento, a gente diz clinicamente que o paciente está, entre aspas, controlado da doença periodontal, né? Só que como a diabetes tipo 1, né? A doença periodontal, ela não tem cura. Uma Isso. vez que você perdeu esse tecido de suporte, forma um tecido reparatório bem tênue ali, e se você relaxar, volta. Mas Volta, é tudo infecta. assim, né, Celso? Você descobre seus pontos fortes e seu Sim. ponto fraco. Você sabe que você tem um ponto fraco, você cuida mais dele, né? As pessoas, elas buscam uma solução mágica. Ah, eu Eles quero querem a varinha de bala de condão. prata, né? Isso, não tem. Então, assim, É uma você bala tem que a resolva saúde, tudo. não é? Você tem a saúde bucal mais frágil. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe, aos 14 anos, ela teve piorreia. Ela quase perdeu todos os dentes da boca. Então, a piorreia seria o estágio 5, né? Da periodontite, provavelmente, né? É muito agressiva, né? Isso. É uma diferença de nomenclatura. Antigamente chamava de piorreia, tudo, aí É, virou periodontite. Mas essa é uma periodontite agressiva que pode agressiva. dar em criança, Em adolescente criança. também.
E aí, o que aconteceu? Ela teve sequela de pólio, minha mãe tem sequela de pólio, então imagina, na época, né, pós-guerra, né, veio da guerra, e ela, por conta disso, ela tem uma saúde bucal impecável. Então, ela anda na pochete dela com fio dental, com enxaguante bucal, ela come qualquer Ah, coisa, ela eu vai lá bem escovar sei. os dentes, né? Ela faz, quer dizer, ela teve o quadro aos 14 anos, hoje ela está com 72 anos. Ela foi fazer um estudo profilático, né, com você. O que você contou para ela? Você avaliou minha mãe, que você falou que ela está com a saúde bucal melhor que a minha. Você não falou isso para ela? Não foi? Por quê? Ela teve um quadro de periodontite aos 14 anos e ela É, transformou a maldição em bênção. Não foi o que você falou? Ela sim, pegou e sim, se sim, cuidou. sim. Então, não é o fim do mundo, é só a pessoa, tá, esse meu órgão é frágil, eu vou dar uma atenção. Tanto que ela faz melhor o profilático com o dentista do que, às vezes, o exame profilático ginecológico de mama, porque ela entende que isso é a prioridade para a vida dela. Então, o doutor Celso fala, não tem cura, tem que cuidar pro resto da vida. Doutor Celso, o que a gente não tem que cuidar pro resto da vida? Tem alguma coisa que a gente não tem que cuidar pro resto da vida? Tudo a gente É, tem não que tem cuidar jeito, pro né? resto da vida, né? É, Fazer o quê? Não é? exatamente isso. Não é? Exato, e você tocou num ponto fundamental, né? Descobrir quais são os elos fracos nossos, né? Para Exatamente, né? poder fortalecer isso daí, né? Exatamente. Não tem problema você ter um ponto fraco, só que você tem que conhecer ele para você poder cuidar. Uhum, É isso que a uhum. gente faz, não é? Fala, olha, para o resto da vida você faz isso você não precisa se preocupar. Então, é essa que é o foco, não é varinha mágica da solução imediatista, é gestão, né? A gente fazer gestão Uhum. de estresse, gestão de doença periodontal e aí ia ser legal você já emendar com uma coisa que falaram bacana, ó, contarem um caso seu que o paciente estava com Alzheimer, trocou um implante de titânio e agora ela está trabalhando, doutor Celso. Palmas para o Ah, doutor é? Celso. Olha aqui, ó, que coisa linda, fala a verdade, né? É, então. Então, aproveitar e falar um pouco E disso, deu uma falhadinha aqui. né? Vamos falar um pouco disso, porque as pessoas às vezes têm aquela coisa, vamos preservar o dente a qualquer custo, né? É melhor deixar um caco de dente na boca, porque é biológico, do que às vezes colocar um implante bacana. Você concorda com isso, Celso? Você acha que vale a pena, às vezes, tem coisa bacana? Qual que é a sua opinião disso? Ah, eu sou, assim, eu sempre tento preservar o dente, entendeu? É, a gente sempre tenta preservar o dente, mas tudo tem um limite, eu acho. Se o Isso. paciente, por exemplo, é, vou falar nem coisas odontológicas, mas, por exemplo, você tem um canal que já retratou 2 ou 3 vezes, e você ainda tem um sinal inflamatório, você faz os seus exames, aparece na termografia, aparece como um foco. Eu acho que não tem, chegou o limite, né? E a gente trabalha com profissionais de altíssimo gabarito. Se ele não conseguiu fazer, ninguém vai conseguir mais fazer, né? É Então, eu verdade. acho que o implante ele está aí exatamente para essas situações, né, doutora? A gente tira o Exatamente. dente, coloca o implante, ou fica sem dente, se for um dente lá do fundo, um segundo molar, por exemplo, É, não que é tem problema, difícil de trabalhar. Não, segundo molar é um dente difícil de fazer implante. Não é né? fácil, não é todo mundo que tem boca, abertura bucal, para a gente trabalhar no segundo molar, né? Mas aí vem as questões, né, doutora? Tá Então, me eu estou ouvindo aí? perguntando aqui, né, assim, sempre o implante de titânio é do mal, sempre o de zircônia é do bem, tem isso, assim? Para todo mundo, titânio é do mal, para todo mundo, zircônia é do bem? Não, Conta aí, não. pessoal. Uma coisa que eu aprendi com você é que o que serve para mim muitas vezes é um veneno para o outro, né? Por exemplo, vou falar para você um exemplo aqui, né? Tomate para mim, né? Tomate e cebola para mim, para outras pessoas, italiana é uma maravilha isso daí. Para mim é um veneno isso aí. Eu botar isso na boca eu fico com dor de cabeça. O titânio é a mesma coisa, né? A gente precisa, através de exames, através de biorressonância, testar se aquele implante, se o titânio é um material ressonante para aquele paciente ou não, para alguns são, né? Isso. Mas assim, eu sempre faço uma pergunta, né? Se o elo fraco do paciente ou
se o paciente, através dos seus exames ou dos exames de outros colegas, já apontou que ele é muito susceptível à poluição eletromagnética, eu não aconselho trabalhar com metal dentro da boca mais. Então, Isso. é um ponto que eu tento mostrar para o paciente. Porque eu falo para eles um simples teste, né? Outro dia, um, o técnico estava instalando uma TV lá na minha sala, né? Aí ele falou, "Ô, doutor, você tem um clips aí?" Eu falei, mas o que você vai fazer com clips? Ele falou, olha aqui, ó. Aí atrás assim da TV tem um buraquinho para você enfiar um clipe. Pra você enfiar a antena da TV mesmo. Mas ele É. enfia um clips, que é um pedacinho de metal assim, ó, tamanho de uma contenção, sabe? Isso, A olha que imagem legal. já, a imagem da TV já apareceu meia dúzia de canal lá. Quer dizer, não é a antena propícia, mas já apareceu meia dúzia de canal. Aí eu falei, opa, se um clips já faz isso, você imagina metal dentro da boca. Se a Da boa. pessoa tem essa susceptibilidade, se a pessoa ela tem uma história de Alzheimer na família, se o elo fraco, né? O elo, a gente falou do elo, é Alzheimer, é doença degenerativa, é poluição eletromagnética, eu vou oferecer para ela, vou sugerir para ela, vou mostrar para ela que o implante de zircônia pode ser uma opção, Sim, né? com Pode ser uma certeza. opção, pode ser também uma ponte fixa de zircônia também, tem diversas outras opções, né? Também. Hoje acho que o que não falta é lançamento de material odontológico, né? Você até esteve no Japão, contei para todo mundo que foi lá no Japão lá para ver o que tem de novidade, né? De material odontológico. O que tem aí, doutor Celso? Conta aí pra gente o que tem de Ah, novidade aí. sim. Você sabe que tem o material que a gente tem hoje de novidade, assim, mais no consultório, são os implantes de zircônia, são as cerâmicas, né? A zircônia ou o de silicato de lítio, que lá na minha clínica, por exemplo, a gente faz tudo no sistema robotizado, né? Então você consegue É, fazer rapidamente isso, sem moldagem, porque a gente faz a filmagem da boca, o escaneamento da boca, isso depois vai no laboratório que fica dentro da clínica e se faz rapidinho um dente. Então, essas são as grandes novidades. E uma outra coisa que a gente tem trabalhado também bastante hoje é a parte de resina composta, né? Que isso. era um material antigo, já um material bem antigo, só que ele evoluiu muito nesses últimos tempos e hoje ele tem ganhado um espaço muito grande também na odontologia, porque ele é um material que não precisa desgastar dente, ele é um material um pouco mais Maleável. macio, né, do que a cerâmica, então ele se comporta de uma forma mais natural na boca, em termos de mastigação, né? Você sabe que o Então, meu caso foi esse, até uma dica, né? Você sabe que para a gente ter o equilíbrio emocional, a gente tem que ter o vanádio e o lítio um para um, né? Então, quando a pessoa tem uma tendência genética de ter mais vanádio do que lítio, ela tem uma tendência à depressão. Quando a pessoa geneticamente tem hum, mais lítio do que vanádio, ela tem tendência à ansiedade. Tá? Então, tem famílias geneticamente mais ansiosas, famílias geneticamente mais depressivas. Né? A minha família tem a tendência mais depressão, pós-guerra, né? Todo mundo veio é, da Auschwitz, né? Tudo polonês, imagina, né? Então, a tendência de ter o vanádio, né? Maior do que o lítio. Então, o Emax, né, que você falou, que é a resina à base de lítio, né, é uma das opções. O que eu fiz na época? Vendo isso, né, eu troquei todas as minhas resinas convencionais por de silicato de lítio. E os meus exames melhoraram muito. Então, é uma dica também. Quem já é muito ansioso, já tem predomínio de lítio sobre vanádio, uma melhor fonte trabalhar com rica resina. o que é a fonte rica de vanádio é a água Ibirá. A água Ibirá, ela tem o pH 10, ela tem bastante vanádio. Então, olha que interessante, você pode Sei. melhorar, né, o terreno biológico dos depressivos trocando as resinas, ó. Doutor Celso, neuropsiquiatra agora, vai trocar. Mas, não, é legal, porque o que o psiquiatra prescreve? Lítio, não é? Em vez de ficar tomando Exato. lítio, você tá, ó, chupando lítio, Você tá fica com feliz. lítio lá o dia inteiro, né? É Não isso é aí. bacana? Olha que fantástico. E para quem é muito ansioso, aí seria uma contraindicação, né? Porque já é ansioso, já tem excesso de lítio. Aí seria interessante não usar
uma resina silicone, uma resina à base de lítio, usar todas as outras e usar água Ibirá, que é rica em vanádio. Olha que Olha legal que também. legal. É, Mais muito uma, legal. hein? Mais uma. Muito legal isso, né? Vivendo e Ó, aprendendo, né? Agora tem que pensar que a água Ibirá não é para todo mundo, né, doutor Celso? Porque ela é é, radioativa, né? Então, quem tem predisposição genética à radiação, tipo japonês, assim, Nagasaki, Hiroshima, Fukushima, polonês, Chernobyl, né? Não é muito legal ficar tomando água radiativa. Até uns anos atrás, exato. achava que a água radioativa é terapêutica. Então, até uma água assim, né, que pH 11, mas tem pessoas que aumenta a captação de radiação. Então tem que testar tudo, né, doutor Celto? Não dá para fazer Uhum, assim, né? Tem que testar tudo, né? É exato. engraçado. E aí, assim, eu até tenho aqui umas imagens, não sei nem se dá para colocar aí, mas se vocês quiserem ver um implante de zircônia, como é que é, eu É, tenho até vou aqui. mostrar uma zircônia para eles verem, que eu ganhei de presente uma zircônia. Eu sou chique, ó. Até tá escrito, ó. Você escreveu para mim, ó, zircônia, ó, que linda aqui, ó. Né? Ó, que lindo, ó. Mostra aí que eu mostro aqui, ó. Esse aqui é o Ó, bloco, ó. esse daqui, ó, é um implante de zircônia, ó. É, ó, que legal, ó. Então você Aqui é o pode ver bloco. que é esse bloco aí, né? Só de Conta explicar, para ele não, eles aí. Conta esse para eles. bloquinho aí, ele não está sinterizado ainda, né? É, Então ele vai num forno e aí ele fica com essa característica do implante. Aqui no isso, implante ele já é sinterizado, né? isso. Então é aí que está a diferença, mas o que muda aí é só o arranjo dos elétrons, né? Né? Mas o material é o mesmo, com certeza. E Zircônia. aqui é um Você tem. implante, né? Esse aqui é um Eu, implante de zircônia e ele não tem metal, esse implante, porque ele é um implante de corpo único, então ele não tem parafuso também. É um é, implante da Strauma, é um dos poucos implantes, acho que a venda aqui no Brasil, se não me engano, é o único implante que tem Anvisa, que pode ser vendido aqui no Brasil. E é um implante puríssimo, né? Eu até peguei, comprei umas análises superficiais, de análise de microscopia aí da superfície dos implantes, e esse aqui é um implante puríssimo, puríssimo. O nossa, problema do bacana. titânio, né? O que que é? A gente É, tem implante de titânio lá também vou no, mostrar no aqui para eles, consultório, para né? eles olharem. Você me deu tudo, eu tô aqui, ó. Esse aqui é o titânio, ó. Exato. Esse é o titânio, Esse é né? implante de titânio, é de metal, né? Além de ser de É de metal, o que metal. que É de acontece, metal. né? No tratamento da superfície dele, é muito comum usar o alumínio, Isso, vou né? É mostrar para eles que muito legal. comum. Ó, isso aqui é um ímã, tá? Ó, que às vezes pode acontecer, de acordo, né, esse não, porque esse é um material bom, né, doutor Celso? Mas tem uns que ficam pendurados, não fica? Esse daqui não fica, mas tem uns que ficam pendurados, né? Exato. E aí o que que acontece? Além disso, né, quando o implante é tratado, ele é tratado com alumínio e esses trabalhos mostraram que você fica com muito fragmento de alumínio no implante, porque o titânio é mole e o alumínio ele perfura o titânio e acaba ficando lá. Então, isso acaba intoxicando o paciente com alumínio em implantes. Pode, né? Não é? Alguns É, pacientes podem desenvolver uma toxicidade, alguma doença, em função de ter um implante que foi jateado ou tratado com alumínio. é mais Né? ou menos isso aqui, né, doutor Celso? Ó, a gente vai comer coisa que tem Exato. corante, conservante, acidulante, ó. Tudo tem, tem jeito. A não ser que a gente mora no meio do mato e plante, mas ele vai comer. Aí você tem o implante aqui, ó, né? O implante aqui. Se ele tem uma superfície polar, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai captar todos os agrotóxicos, corante, conservante de todos os alimentos. Isso aqui vai acumulando, chega uma hora, né? Que não tem jeito, né? Você concorda? É assim que funciona, a Aí tem que tirar o polarização, implante, né? não é verdade? E você consegue contar um pouquinho para eles? Porque às vezes a gente fala sobre remoção segura de amálgama, né? Você já fazia isso antes, né? Conta um pouquinho, porque às vezes é tão difícil a gente convencer o paciente a fazer a remoção cirúrgica com um dentista capacitado, habilitado pela associação, né? Pela IAOMT, não é? Tem a Associação Exato, exato. Internacional. Conta isso para Só ele. Posso falar uma novidade aqui em primeira mão? Oh, claro, Então, você conhece a doutora Magda Siqueira, né? claro.
Então, eu e a doutora Magda já faz uns 2 meses, nós estamos montando um curso, vai ser um curso online, de remoção segura de amálgama e a restauração biológica desse dente, né? Fantástico, hein? Então, eu vou até mostrar aqui um videozinho aqui, ó, Olha, que eu e ela fizemos aqui, ó. Então, por que que a gente... Primeiro, eu vou explicar várias coisas, tá? isso. Por que que a gente precisa ter essa remoção segura do amálgama? Primeiro, olha aqui na hora que a gente está cortando o amálgama, né? Não sei se é possível ver, um monte de Dá pra ver. farelinho cinza saindo, Olha a olha. aguinha, né? Isso. É, a aguinha cinza. Então, o que que acontece nesse processo, nessa hora? Se o paciente não está com essa borracha na boca, que a gente chama de isolamento absoluto, né? Isso. Meu, para onde que vai tudo isso? Vai, Pro parte vai cérebro, para o sugador e parte ele vai deglutir. pra Concorda pineal, comigo? Exato, né? vai parar em Pra tudo que é pineal, lugar. né? Fora isso, se você não sabe controlar muito bem a temperatura dessa remoção, com broca, com motor elétrico, com água refrigerada, gelada mesmo, eventualmente você pode fazer o quê? O vapor desse mercúrio, Vaporização. né? E aí você inalar isso daí. E aí é um perigo a inalação do vapor. Então, por isso que a remoção segura do amálgama, ela envolve o quê? Eu vou falar rapidamente, assim, ela envolve primeiro uma barreira, né, na boca do paciente para ele não engolir, isso chama isolamento absoluto. Envolve um suctor de alta potência, né, para aspirar o eventual gás que possa sair desse amálgama. É difícil porque a gente usa uma broca que corta muito, a gente controla a velocidade do motor elétrico, a gente faz muitas vezes com piezo, tudo. E, e também a gente também acaba tampando a respiração do paciente. A gente coloca uma máscara de oxigênio no nariz para praticamente zerar a possibilidade dele aspirar um vapor de mercúrio, né? Fora isso, geralmente quando vocês, né, encaminham esses pacientes para fazer isso comigo, a maioria deles já estão em sistema de detox, sistema de Isso. quelação, com clorela, com zeolita, com uma série de suplementos aí, né? E eu queria falar, acho, não sei, deve ter dentista aí, né? Tem. Mas você sabe quem que é o que mais se contamina? Sim, É o o dentista. dentista. Sim, Então, o dentista tem que tomar cuidado, né? Com a remoção, ele tem que se proteger com máscaras especiais, com roupas cirúrgicas descartáveis, com luvas corretas, né? Para não se contaminar ele e a equipe. Né? Então, a remoção, segundo lá o IOMT, tem uma série de passos. Eu e a Magna estamos fazendo uma adaptação para a realidade brasileira, né? Um pouco diferente da sim. americana, mas seguindo todo o preceito biológico, bioquímico e de proteção, né? Você Então, sabe? Desculpa, pode desculpa. falar. Não, é que eu já peguei paciente que não fez a remoção cirúrgica Segura, né? Segura. segura, né, da amálgama e teve surto psicótico. Sim, sim. Surto psicótico. Então, assim, as pessoas falam, ah, mas é besteira isso, nossa, precisa disso tudo. Na verdade, a pessoa pode evoluir com surto psicótico, com fibrilação, arritmia cardíaca. Tem paciente, a doutora Poliana pode falar, que pode desenvolver arritmia cerebral, pequeno mal, grande mal, pode Sim. evoluir tiroidite. Tem pacientes que, assim, você vai fazer investigação, quando que teve tiroidite? A partir de quando? Ah, realmente, foi quando eu troquei as minhas restaurações e aí desencadeou minha autoimune. Eu não tinha autoimune, a autoimune foi depois que fez uma remoção de amálgama. Então, lúpus, tiroidite de Hashimoto, doença mista do colágeno, esclerodermia, todas elas são É, consequências. tudo que a senhora falou, e falando do tema aí da nossa live, né? Eu até no último módulo, o doutor Laíra explicou também que a presença de metais tóxicos, né, como o mercúrio, o chumbo,
ele afeta violentamente a produção de proteínas hemo, né? Então, hemoglobina, Isso. toda essa cadeia aí é afetada, ocasionando o quê? Problemas em mitocondriais e problemas no sistema de antioxidação do nosso organismo, né? Que está relacionado a uma série, é a raiz daquelas doenças lá, né? É problema mitocondrial, é problema de oxidação no organismo. Então, é uma loucura. Melhor você não remover o amálgama. Melhor não remover. Porque o amálgama, assim, vamos esquecer a biologia da coisa, o veneno, o mercúrio, mas o amálgama é um material, sob o ponto de vista odontológico, não estou falando da toxicidade, que é bom, porque ele, você faz ele de qualquer jeito, com saliva, com sangue, qualquer coisa, ele funciona. É. E é o completamente diferente da resina. Então a Tá gente mais está pra removendo a amálgama, lógico. A gente vai colocar resina composta, é. né? E a resina composta, já adiantando um tema aí, porque É. toda a remoção segura do amálgama, o que eu vejo muito, né? O pessoal só fala da remoção segura do amálgama. Depois que removeu, precisa restaurar o dente. E que vai pôr, né, no lugar, Que né? vai pôr no lugar, né? E via Exatamente de. isso, né? E esquece que você tirou um veneno e vai pôr outro veneno, né? Na Pode boca, ser, dependendo da coisa que você for fazer, você vai pôr outro veneno, né? Então sim. trocou 6 por meia dúzia Às e vezes trocou gastou 6 dinheiro por ainda. 60, que é pior, né? A gente pega paciente que trocou pior, né? Piorou. Exato, exato. O amálgama pelo menos estava lá quieto, tudo. E o que que acontece, né? Deixa eu explicar o que que é resina composta, né? Vou explicar assim para as pessoas entenderem. Resina composta é um material composto de Aqui, um ó. plástico, Aqui, ó. exato, Resina composta. Tô de um ilustrando, tô plástico, ilustrando. exato, é de um plástico. Aqui. Dentro desse plástico vai ter uma carga que a gente fala. Essa carga ou ela é sílica, ou ela é zircônia, ou ela é bório, ou é alguma coisa assim, dura. Então vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. Todo mundo aqui conhece concreto, né? Sim. O que que é concreto? É cimento, areia, pedra e ferro, né? Então a pedra e o ferro aqui seria a sílica e a zircônia. E o cimento e a areia seria o plástico O da plástico. resina, que é, na maioria das resinas, o BPA, tá? O Isso. famigerado Esperar, né? IGMA, que é o BPA. Hã? É. E aí? Ai, meu Deus. Que é o veneno. Que é o veneno. Sim, Né? É o plástico, é o né? plástico. Não tem jeito. É por isso que é melhor não pôr. Se não tem nada, tá? Cuidou, não vai precisar pôr. E aí você vai colocar isso na boca, né? Para que isso Isso. cole no dente de forma efetiva, de forma a selar isso, uma série de cuidados você tem que tomar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dominar a borracha, sabe? O isolamento. Por quê? Qualquer umidade que tiver de saliva, sangue, qualquer fluido, estraga toda a resina. Estraga um nada, já vai estragar. Então, o que que você precisa fazer, né? Vou até botar uma foto aqui. Isso Olha, daqui, ó, é um isolamento para resina, ó. é. Vocês estão vendo que, apesar da cárie ser funda, da restauração ser funda, eu aqui consegui fazer todo envelopamento da gengiva, né? Tá tudo envelopado. E aí, durante 2 horas, 1 hora e meia, isso não sai mais nada daí de dentro. Não sai nenhuma gotinha, nenhum sangue, nenhum nada. Fica sequinho, tudo limpinho. E aí a gente consegue o quê? Fazer uma resina de alta qualidade. Então, o primeiro ponto é isso. Não adianta nada remover isso aqui também para amálgama é importantíssimo. Se o dentista não dominar isso, por isso que é isso que eu vou ensinar no meu curso também. Não adianta falar isolamento absoluto. O dentista não sabe fazer a maneira correta, vaza, né? Acaba vazando água aqui dentro e acaba deglutindo o mercúrio, né? Mercúrio. Tá funcionando aí? Tudo certinho? Tá funcionando, tá certinho. Tá.
E então a segunda parte é a luzinha, né? É a luzinha, né? Lógico, a gente usa resina sem BPA, tudo. Tem resina sem BPA. Mas a parte, assim, o material, a segunda coisa mais importante, e na minha opinião é a mais importante, é isso aqui, ó. Que é o fotopolimerizador, né? Fotopolimerizador. Tem um amigo meu que é um ótimo pesquisador, ele não é um dentista biológico, ele postou esses dias no Instagram, assim, o pior material que você pode colocar na boca de um paciente é uma resina ou uma cola mal polimerizada. Ele é um pesquisador, um cientista, ele estuda isso. Quando você não usa essa luz correta, parte daquele plástico que tem que endurecer não endurece. E aí ele degrada Nossa, rapidinho. Ele vai degradar tanto para suas células, que ali naquela dentina tem prolongamento de célula, como para sua boca. Então a característica que começa, e aí como ele não endurece, você também começa a perder sílica, zircônia, bário, bóreo, tudo para o seu meio ambiente na medida que você range os dentes e você mastiga. Então, o ponto fundamental para o dentista que quer fazer um trabalho biológico é a fotopolimerização. Se eu fosse um paciente e fosse num dentista, além de perguntar, você faz remoção segura de amálgama? Faço. Então, me mostra qual é o seu fotopolimerizador. Tem que ser esse foto, porque a maioria dos fotos não conseguem polimerizar a resina. Não sim, consegue. deixa o plástico mole, né? Na língua mole. É, na linguagem E popular aí, precisa ser esse aparelhinho aqui. Esse aparelho ele tem um nome, chama valo. Ele é um aparelho que tem muita potência e profundidade para polimerizar a resina, né? Para endurecer a resina. Às vezes o dentista ele economiza, ele compra um chinês, ele compra um Nuishi, compra, porque esse daqui é caríssimo, custou R$ 8.000 isso aqui. mas isso E aí ele acha que não vale a pena pagar isso, né? é. Mas sem Agora, isso daí a resina não funciona. não funciona. Agora, vou contar para o pessoal, estão perguntando, o que isso tem a ver com cabelo? Né? Olha que importância. Ah, eu vou tirar Fala lá. amálgama e vou colocar resina. Resina, se for a baratinha, né, doutor Celso? Infelizmente, não tem jeito. Baratinha, não polimeriza, ela vai soltar BPA. O que BPA tem? É um disruptor endócrino. O que é isso? O hormônio passeando no, Sim. ele tem que entrar no receptor da célula para funcionar. Aí, aquele plástico vai lá e entra no receptor da célula, igual o chiclete no buraco da fechadura, né? E o que acontece? Olha que interessante, estão perguntando, o que pode causar? Alopecia androgenética, tá? Então, uma das causas de alopecia de calvície é resina, sim. Por quê? Porque o que acontece na alopecia androgenética? É um absurdo, né, doutor Céu? Mas é verdade. A calvície, tanto a calvície feminina quanto a calvície masculina. Por quê? O que o corpo faz? Ele tem que escolher. Eu estou colocando plástico no meu receptor de hormônio. Eu tenho que escolher qual hormônio que eu vou entupir. Eu vou entupir os hormônios do cérebro, do coração, da tireoide, do pulmão? Não, não posso. São hormônios mais vitais. Quais os hormônios que eu posso entupir, os receptores que são menos vitais? Testosterona, progesterona, estradiol, é menos vital. Então, eu começo a causar o quê? Uma inibição competitiva. E aí começa a não ter. Você tem o hormônio circulante, ele está circulando na forma degradada de DHT e da calvície. Então, calvície ela pode ser genética ou epigenética. Um material odontológico. Ele falou, adianta fazer restauração segura de amálgama e colocar um plástico de má qualidade na boca? Tem calvície androgenética. Doutor, eu posso ir para qualquer dentista? Dá, doutor Celso, para qualquer dentista? Não tem como. É pior, não é? Infelizmente, não é isso? Não é isso daqui não, né? Infelizmente, assim, a gente queria atender todo mundo de graça, mas, por exemplo, para fazer um isolamento desse daí, com cuidado, eu gasto 40 minutos, né, para fazer isso, tudo. Depois mais 1 hora e meia para fazer a restauração da maneira correta, tudo. Então não é um procedimento que acaba ficando barato. E aí o que que acontece? Eu não culpo o dentista, não culpo
o convênio, mas é o modelo que se instalou no Brasil. Às vezes o dentista lá tem 15 minutos para fazer uma restauração, né? Então, como é que ele vai anestesiar, remover a cárie, checar se removeu tudo, fazer o isolamento, fazer a fotopolimerização, a escultura? Não tem como, ele só vai fechar um buraquinho e é aquilo ali que dá para fazer em 15 minutos. Nenhum dentista consegue fazer isso em 15 minutos. E aí você começa a gerar, né? Na verdade, botou um veneno na boca, que ela começa. Ô, pessoal, caiu, a gente esqueceu de falar para vocês entrarem de novo. Ai, meu Deus, estava tão animado. Ó, a outra parte a gente gravou, vai ficar salvo e nós vamos postar no canal do YouTube, tá? Para todo mundo poder ter acesso aqui, porque tá muito interessante. Aí, doutor Celso, vamos lá, voltou. Doutor Celso. Cancelar, aguardando o doutor Sakakura, aqui. Acho que chamei ele, vamos ver, conectando. Tchê, voltou. A gente ficou empolgado, nem viu que caiu o tempo, né? Esquecemos de avisar, né? É. Isso aí. É. Passou rápido, a gente nem viu, você viu que legal? Passou, né? É, legal. E aí é exatamente o que você estava falando, né? E aí como que a gente vê se a resina, clinicamente, ela está degradada? Tem uma maneira de ver isso daí. Olha aí, ó. Por isso que às vezes assim as pessoas falam da radiografia, né? A gente faz até, começamos aí a consulta online e tudo, mas a radiografia eu não consigo ver se a resina está degradada ou não. Lógico, quando tem uma cárie, uma coisa gigantesca, assim, a gente detecta, já é óbvio, né? Mas quando ela está sutil, a gente não consegue perceber isso daí sem fazer o exame clínico, né? Então eu vou mostrar aqui para você, doutor, para o pessoal aí também. Isso daqui são resinas que estão em degradação. Olha. Então, você pode ver que a cor alterou, né? A cor do plástico. A resina é o plástico, né? Ela alterou. Ela começa a ficar cheia de porosidade. Então, o poro, né? O que significa o poro? O plástico não está bem, não está bem endurecido, né? E ele está soltando as pedrinhas dela, né? Que é a sílica, né? Então, quando a pessoa tem uma intoxicação por sílica ou está com uma sensibilidade muito grande à sílica, você tem que tomar cuidado com isso daqui. Às vezes é uma resina que não está bem polimerizada. E aqui, ó, uma resina que eu fiz, ó. É o mesmo caso, né? Era aqui, né? E essa resina eu fiz. Então, você consegue observar, não sei se dá para ver aí, dá que pra tá ver tudo lisinho. Você não vê a resina, você não vê onde começa, onde termina, né? Uma outra coisa, mas isso é para dentista, né? O que acontece? Quando você vai tirar uma resina e a resina ela não foi polimerizada, você tem, porque ela fica mole lá dentro, mole entre aspas, mas tem entrada de bactéria. A bactéria começa a digerir aquele plástico, começa a digerir aquela matriz orgânica, começa a destruir. Então, na hora que você passa a broca, fede mesmo. Nossa. Cheira ruim mesmo. É um mau cheiro terrível que às vezes intestino. E quando você faz essas resinas como eu mostrei, às vezes eu preciso fazer uma coroa de Mex, mas eu faço o enchimento com resina, né? A gente não põe aquele pino de metal. O cheiro é de plástico queimado, porque polimerizou tudo e está muito duro. Então, no cortar da broca, você já sente que tem algo contaminado, que não está polimerizado não está endurecido de forma correta, e outro que está. Entendeu? Então é muito fácil de saber isso daí, é culpa da luzinha. Da luzinha. A maioria das vezes é da luzinha. Né? E aí acontece isso, né, doutor Celso? Ó, o implante começa a grudar bactéria, assim, não é assim que acontece, ó, não é? Exato. E a pessoa fica chupando bala de plástico com bactéria. E aí fica chupando o alimento, né? Fala, nossa, eu vou ter que comer orgânico, eu vou tomar cuidado. E tá toda hora que o alimento encosta no dente, contamina o alimento com o próprio material que está na boca. Aí, o que acontece? A alergia alimentar. A culpa não é nem do alimento, a culpa é do material odontológico que fica contaminando todos os alimentos, não é isso, doutor Celso?
Exato. Então, pensando nisso, viu, doutora, e naquele meu propósito cada um eu acho que tem uma missão aqui na Terra, né? O judeu, ele acredita muito nisso, que Deus deu uma missão para cada um aqui na Terra. A minha missão, eu falei para você, era curar as pessoas através dos dentes, né? Isso. Então, o ensinar isso dá um trabalho monumental ensinar. Eu estou ficando estressado é por conta de gravar essas aulas aí, não é brincadeira ficar gravando, não. Eu quero ensinar isso daí, a Magda vai ensinar com toda a propriedade, todo embasamento científico, a remoção da mão, e eu vou ensinar a restaurar isso de forma biológica, de forma bonita, de forma correta, de forma que fique a melhor resina que a gente consiga fazer. Né? E isso, assim, eu tenho os cursos presenciais, mas eu consigo ensinar só 12 por vez. Né? Então, pensando e outras pessoas têm que pegar avião, vir para cá. Então, pensando nisso, a gente vai fazer o online, Oh, né, fantástico, doutora? hein? Vai ter muita gente sendo Olha lá, a beneficiada. doutora Magra aqui colocou aqui, ó, informações. Ah, que delícia, né? E o que é Exato. interessante, né, Celso, que as pessoas não têm noção. Nossa, mas o dente ficou bonito. A minha prioridade é o dente ficar bonito. Eu tô com Alzheimer, tô com Parkinson, com demência, com esclerose múltipla, com câncer, com autismo. O que que isso vai agregar na minha saúde? Você parar de chupar 24 horas por dia pedaço de plástico com bactéria e sílica. O que o Dr. Celso está falando bastante da sílica? O que é, além do metal, né, doutor Celso? O que é? O metal é um bom condutor. Ele coloca o clips atrás da televisão e pega 5 canais. A nova novidade aí que tem é cabeamento ao quê? Né? É TV a cabo, não é? O que é a cabo? É sílica, é fibra ótica. Então, se a gente for pensar na captação de poluição eletromagnética, agora com 5G, né? Que é vamos brincar, o mais pior que de ruim, né? Um material metálico na boca ou a resina não fotopolimerizada cheia de silício, cheia de fibra ótica, captando quantas vezes mais, doutor Celso, a fibra ótica capta do que o metal? 5.000 vezes mais. Aí espera chegar o 5G, espera chegar o 5G para ver o que a poluição eletromagnética faz. Broncoconstrição, vasoconstrição, principalmente em volta, num parâmetro geralmente de uns 20 centímetros. Só essa parte aqui, que quase não é importante não, né, doutor Celso? Tipo, cérebro, coração, pulmão. Então, Inervação a toda. polimerização, a escolha da resina, a técnica, só para o meu dente ficar bonito ou está me protegendo de um câncer? Não. De preferência de um câncer linfóide, né? Leucemia, linfoma, os cânceres de pele, as doenças crônicas incuráveis. Você que está assistindo, se você... Nossa, quando que começou a dar minha autoimune? Quando que foi dar o meu diagnóstico de lúpus, de esclerose múltipla? Eu fiz um tratamento odontológico na época. Pode ver que vai bater, doutor Celso. Impressionante como que tem tudo a ver. Aquela fase que a gente fala, né? Gatilho, né? 3 meses antes, 3 meses depois, é o que pode estar acontecendo. Com certeza. Não é E aí a fantástico? responsabilidade imagina a responsabilidade nossa frente a tudo isso, né? Não é? É uma coisa monumental, né? Mas não O tem. paciente fala, não, é só uma restauraçãozinha. Eu falei, calma, não é só uma restauraçãozinha, não. Cuidado com isso aí. Não é verdade? Tanto que hoje a É gente faz o verdade. quê, né? A fase 1. O que é a fase 1? É essa parte da limpeza do terreno biológico. Então, Detox o todo, né? médico ele tem que entrar depois que o terreno biológico está limpo, que você tirou alimentos, metais, toxinas, focos dentais. Aí o que acontece? Você limpou o terreno biológico e você vai repor hormônios, vitaminas, minerais. Não adianta você ficar fazendo reposição, suplementação em cima de um terreno biológico sujo, que aí você vai usar hormônio, Exato. vitamina, mineral para limpar o chão. Né? A gente brinca assim, não é verdade? A cada suplementação que você dá um passo para frente e 10 para trás. Um passo para frente e 10 para trás. Então, essa fase, que é a fase chata, que os pacientes reclamam, peraí, mas eu vim aqui para tratar minha queda de cabelo, eu vim aqui para tratar meu dente, que você gosta de ficar
tirando alguns alimentos, fazendo detox, escalda-pé, tomando chá, respirando umidificador com chá e você me mandando pro dentista, pô, não tá? O que tem a ver dente com doença, com a minha doença? É limpeza do terreno biológico. Quem que você pegou, doutor Celso? De verdade, conta pra mim, confessa aqui pra gente, tá? Uma pessoa mesmo que se cuida certinho. Não, mas eu vou no meu dentista de 3 em 3 meses, eu faço a minha profilaxia bucal com um dentista convencional que não tem esse entendimento. Que chega pro teu consultório e fala assim, não tem nada, pode ir embora. Conta pra mim. Falhou aqui um pouquinho, doutora. Repete aí. Já se cuida, Falhando. paciente que já se cuida, paciente que já se cuida, que já faz profilaxia, que já faz acompanhamento com o dentista convencional dele, né? E que a gente fala assim, ó, tem alguma coisa, uma coisa dessas coisas esquisitas que vocês fazem aí. Material odontológico, fotopolimerização, incompatibilidade ao material odontológico, essas coisas diferentes que não se ensina na odontologia convencional. E você recebeu uma pessoa que se cuida e estava perfeito, não precisa fazer nada. Já aconteceu assim? Estava perfeito. Não, está perfeito, não precisa fazer nada. Olha, é difícil, viu? Então. Sempre tem uma coisinha ou outra. Você faz uma testar com biorressonância ou com Oring, e é porque assim, e outra, o paciente não percebe que tá ruim, porque se olhar dentro da boca, escuro, penumbra, você não vê esses detalhes que eu falei para você, da porosidade, a gente vê aqui na foto, né, doutora? Porque aqui eu tirei com uma câmera ultra definição, com luz especial, com uma série de coisas. Mas às vezes, e precisa usar magnificação para ver tudo isso, né? Senão você nem enxerga. E Ninguém tem aí a olho pessoa. biônico, né? Ninguém é Não, ciborgue. odontologia assim, não tem como. Mudando de assunto, uma das coisas que eu vi aqui o pessoal está perguntando em relação ao flúor, né? Sim, estão perguntando bastante de flúor. Exatamente isso. Então, eu entendo assim que o flúor, né, além de ser um veneno, né, ele já está em demasia na água. Ele já tem na água, alguns países já aboliram o flúor na água. E aí você perguntar assim, pasta de dente com flúor, passa o flúor no dentista, usa flúor no dentista ou não. O que acontece com o flúor, né? O flúor, ele é um halógeno, né? E ele está na mesma tabela periódica, né? Do que o iodo e o cloro também, né? O cloro também tem o mesmo papel. E ele acaba se relacionando na tireoide em vez do iodo, né? E aí você acaba produzindo um hipotireoidismo secundário, né? Vamos falar assim, por conta de intoxicação de flúor. Então, e outra, por que a gente não usa, eu não recomendo utilizar a pasta com flúor? Porque durante a escovação você deglute cerca de 30% da pasta. E a Nossa. concentração do flúor na pasta é alta, é muito alta, né? Então, imagina isso, 3 a 4 vezes por dia fazendo isso, ao longo do tempo, né? Você vai se intoxicando, né? Então, já tem flúor na água, já tem flúor em tudo que é lugar. Para que você vai usar mais flúor na pasta ainda, né? Então, não vejo necessidade. Se você fizer uma dieta correta, se você escovar o dente de forma correta, isso não vai aumentar ou diminuir a prevalência de Isso. cárie, né? Não tem uma resina que eles estão usando nas crianças? Criança tá com Libera uma flúor, né? carizinha, né? Aí coloca uma resina de flúor em cima para tentar combater a cárie sem precisar fazer restauração. Conta um pouco isso, doutor, porque a gente tem pego uns casos. É, então, assim, o problema é assim que eu não consigo contar muito, porque eu não atendo criança, É, não atendo criança, é, só atendo as maiores de idade, tá? é. Eu tenho, eu não, que se eu não sei lidar com criança, eu tenho medo de traumatizar a criança com motorzinho, tudo. Mas assim, existem materiais, não só para criança, tá? Mas existem alguns forradores, por exemplo, quando a gente escava a cárie lá e está muito funda, às vezes as pessoas colocam bases de proteção e essas bases liberam flúor.
fica ali com uma pastilha liberando flúor, né? Ou você tem resinas também que liberam flúor. Então você tem que tomar cuidado para acabar não usando uma resina que vai. O flúor, lógico, ele é bom para cárie, isso é inegável. Ele Entende? remineraliza o dente. Só É, que o problema é que ele causa outras doenças é. também, né? As custas de, né? É matar a As custas. baratinha com a bomba atômica, não é isso? Tem tanta coisa, Exato, é mais fácil escovar o dente. É mais né? fácil cuidar da alimentação. Não sei se é mais fácil cuidar da alimentação. A alimentação é difícil. É. Mas é a Mas manutenção, não é a manutenção da homeostase? A gente brinca, né? Bebê cair, levantar, bebê. Você vai fazendo as coisas certinhas, de vez em quando dá uma abusadinha, aí corrige de novo e vai tentando, vai fazendo, vai mantendo, vai vivendo, exato, assim, não é? exato, exato. E qual o outro problema que o flúor pode causar? Você vê, né? Um dos problemas também é a competição com a serotonina. Então, causa Sim. depressão, né? Fiz o tratamento dentário, colocou selante e aí comecei a ficar com depressão, né? Então, olha, depressão, todas as doenças neuropsicológicas, né, estão associadas à fluorose por causa da pineal. Então, os neurologistas, a doutora Poliana aí calça de atender criancinha autista, eu também com contaminação de flúor na pineal, por causa dessa história da diferença entre o veneno e o remédio, a dose, né? Então, utilizou excesso de flúor, né? Então, desde doenças neurodegenerativas até convulsão. E aquelas próteses dentárias lá que as senhorinhas usam 30 anos a mesma, doutor Celso, e não troca, elas também ficam chupando plástico com bactéria? Conta aí pra gente, né? O problema da resina, né, é que a resina ela absorve água, né? E, toda prótese, né, tudo que a gente coloca no corpo tem um prazo de validade, né, doutora? Isso. Qual que é Então, o tempo próteses de médio? resina é de cinco a 10 anos no máximo, que ela degrada, né? Sim, Acaba degradando. E ali aquilo ali, se foi feito de maneira incorreta, porque assim, tem a parte técnica, né? Se foi sim. feito de maneira incorreta, se não foi prensado, você ainda tem muito monômero lá dentro. Aquilo ali é um verdadeiro tóxico, aquele negócio, né? Um veneno aquilo ali. E posso Então tem contar um toda a parte. segredo para o pessoal? 100% dos pacientes com quadros de queda de cabelo ou doenças crônicas incuráveis tem alguma dessas coisas que o Dr. Celso está falando. Pelo menos um tratamento, uma prótese, um implante, uma restauração com mais de 5 anos. A tecnologia não mudou muito, doutor Celso, de 5 anos para cá? Mudou. Uma coisa que você falou, por que a resina ela tem um prazo de validade, né? Porque a resina, na verdade, é igualzinho uma garrafa PET, tá? É igualzinho, mesmo material. Aí você fala, poxa, mas a garrafa PET você joga no mar, ela dura 200 anos para deteriorar. Como é que a resina em 10 anos deteriora na boca? Eu vou te contar outra, então. Que mesmo usando esse aparelho, mesmo usando tudo que tem do melhor, a resina vai polimerizar no máximo 80%. Olha, Porque ela, para polimerizar 100%, você precisa ter vácuo e elevar a temperatura a 200 graus Celsius. não dá, né? Aí você tem a completa polimerização. Por isso que deteriora e tem que trocar. É. Manutenção, né? As pessoas querem fazer um tratamento dental uma vez na vida, pronto, resolvi meu problema. Existe isso, doutor Celso? Resolvi meu Isso. problema. Não, eu mesmo, daqui a pouco, eu fiz os meus EMACs há mais de 5 anos, já vou marcar com o doutor Celso para ver tudo que tem de novidade, porque por melhor que eu tenha feito na época, o melhor. Meus dentes mudam, né? Aqueles osteoclastos, osteoblastos que estavam bonitinhos assim, abraçando o meu EMAC, já tá. Tem jeito, a gente vai ficando nova, né? Não, mas o IMAX, por outro lado, viu, doutora? O IMAX, por outro lado, dura mais. Sim, mas tem Porque que a olhar, né? resina, ela é feita em forno. A resina não, a cerâmica, ela é feita em Ai, forno, tudo. Ou ela já é fresada. Nessa que eu faço, elas são já cozinhadas, elas são cozidas, né, na fábrica. Então, com temperatura, tudo controlado.
vem em bloco, e aí o robô que faz aquilo ali. Então, vamos falar assim, ela foi que nem uma garrafa PET, foi perfeito. Aí cola, então isso aí vai durar 15 anos, 10 anos, nessa faixa daí. Mas mesmo assim Entendeu? precisa Não dura mais checar, por não causa tem que disso. checar. Tem que checar, não tem Hã? que checar, porque às vezes pode Tem que checar. soltar a colinha que usa, não é assim. Por isso que toda vez eu falo assim, aquela frase, visite seu dentista regularmente. Por melhor produto que você faça, melhor investimento, melhor... Entendeu? A gente está vivo, né? E Dr. Vitor Matos falava isso, né? Viver faz maior saúde, né? Então, a gente está vivo, pode comer uma coisinha aqui, soltar lá, lascar um pouquinho e tem que fazer manutenção. A gente calibra pneu de carro, coloca água, não é assim? Enche o tanque, não vai cuidar da nossa saúde, é a manutenção, é a homeostase, isso que é o mais importante. Esse raciocínio, né, doutor Celso, assim, nossa, terminei com o meu tratamento dental agora esquece, um problema a menos na minha vida. Existe isso de verdade? Não tem, né? Melhor é não pôr nada, né? Melhor escovar, ir no dentista fazer prevenção, passar fio dental para não precisar pôr nada, né? Então, mas não tem jeito. Outra coisa, uma dúvida que eu tenho, doutora. Prótese de silicone, precisa trocar também, não precisa? Tudo, então, mesma coisa, tem um período, né? Tem algumas com uma durabilidade maior e outras com durabilidade menor. Eles mostraram nesse congresso que nós fomos lá em Miami, esse de longevidade saudável em março, uma microscopia eletrônica de uma prótese, mostrando que a cada 10 anos uma micromolécula de silicone vai passando e se solta na corrente sanguínea. É uma coisa muito lenta, mas é uma degradação de um polímero. Enquanto o seu sistema imunológico consegue ir lá e fazer essa varredura, perfeito. Conforme essa prótese vai desgastando e a quantidade dessas moléculas vão se deslocando, o seu sistema imunológico perde essa capacidade, é hora de trocar. Porque falar que vai ficar inerte lá pro resto da vida. Então, é a coisa da manutenção. Inclusive, doutor Celso, eles falaram bastante disso, que o único implante que a gente não tem que se preocupar para o resto da vida é o implante autólogo, né? Então, você faz lá o PRP, você faz lá plasma, gordura, tirou de um pedaço, pôs para o outro. Isso aí, você fica tranquilo, que é o próprio corpo. Agora, tudo que é um material que é sintético, o nosso corpo não é obrigado a gostar. Naquele momento ele pode gostar, daqui a pouco ele pode desgostar, a gente muda. Então, os materiais também, por isso que tem que estar sempre testando, vendo qual que é o implante naquele momento, aquilo que vai fazer bem. E é o que eles falam lá, né, doutor? É investimento na nossa saúde, né? A saúde não é ficar apagando incêndio, esperar adoecer para ir lá e apagar incêndio. A saúde você vai fazendo investimento para poder ter qualidade de vida e longevidade, poder ter saúde para desfrutar o fruto do seu trabalho, né? Então, não é assim, vou esperar meu dente doer para ir no dentista. Eu vou esperar eu sentir gosto de sangue na boca para poder ver que eu estou com periodontite. Eu vou esperar escovar os dentes e olhar se meu fio dental está saindo sangue para ver se eu estou com periodontite. Precisa disso, doutor Celso? Esperar morrer para tentar ressuscitar? Não. A gente tem que prevenir. E pegando o gancho que você falou dessas moléculas, tudo, qual que é o profissional que coloca mais material no corpo humano? Dentista. Dentista. Aí as pessoas não acreditam que ir no dentista não pode influenciar numa série de coisas do seu organismo, né? É o profissional que mais coloca material estranho na boca, é o dentista, né? No corpo, né? Perdão. É o dentista. Por isso tem que tomar muito cuidado, tem que testar tudo, tem que fazer tudo. Não é que a gente é chato, a gente é perfeccionista, mas tem que fazer na técnica, extraindo todo o potencial do material para que isso não venha causar nenhuma ruptura no seu equilíbrio sistêmico, né, doutora? Acho que é isso que é o...
mesmo fazendo O fundamental. 100%, a gente não é Deus, né? Tem o desgaste natural do material. Imagina você não fazendo 100%. Aí não tem jeito, não é verdade? Inclusive, doutor Celso, as principais causas de melasma, acne, que não cura, é aquela acne da mulher adulta, né? Que acne fora de época, melasma, né? Todas essas afecções de pele, envelhecimento precoce, é a mesma vascularização, inervação e nutrição daqui e essa parte da raiz do cabelo até a parte coronal. Você começou a ter algum problema da coroinha para baixo até o queixo? Tem que pesquisar o dente, não tem jeito. Outra dica, né, doutor, do paciente, metade do rosto tá de um jeito, metade do rosto tá de outro jeito. Metade do cabelo de um jeito, metade do outro cabelo de outro jeito. Tem que pesquisar algum foco dentário, porque a gente é assimétrico. Então, tem um foco aqui, algum material, alguma coisa aqui que o corpo não gostou. Causa vasoconstrição aqui, vasodilatação aqui. Aqui a planta cresce mais, a pele fica mais bonita, mais rosada. Aqui é o rosto caído, cheio de mancha, de acne. Você passa a mão na pele e fala, nossa, esse lado tá diferente a minha pele daqui. Uma diferença, que nem eu falei, minha única diferença que eu tinha dessa necrose Canal aí, né? é a bolsinha aqui, uma pouquinho de bolsinha aqui a mais. Eu falei, opa, tem alguma coisa esquisita, né? Uma manchinha, uma vermelhidão na pele, uma microinflamação. Os vasos estão dilatados, toma sol, mancha. É o derramamento de pigmento, que a gente sabe que tem entendi. Vocês veem, então assim, melasma não tem cura. Tem, vai no dentista antes que você cura seu melasma. Que não tem cura. Tem, vai no dentista antes que você cura seu melasma. Todas essas patologias dermatológicas incuráveis, passando no dentista certo antes, você cura. Alopecia frontal fibrosante, que agora tá tendo bastante, né? Começa a linha média aqui, ó, né? É o dermátomo, então, é o dermátomo, que é o mesmo vaso aqui que vai ao trigêmeo, mentoliano, facial, coronal. Teve alguma coisa aqui, começa a alopecia frontal fibrosante, 100% do caso foco dental. Todos esses problemas incuráveis, alergia crônica. Eu tenho alergia, tenho problema de mucosas, todas as minhas mucosas inflamam. Doutor Celso, você concorda que o mesmo material que está inflamando a mucosa bucal vai passear pela mucosa nasal, ouvido, anal, genital, mesma coisa. Mas eu posso ter uma hemorroida, uma fissura anal, uma incontinência urinária, né? Uma infecção, uma DIPA, né? Uma inflamação pélvica de repetição aguda por material odontológico? Sim, pode ter. Imagina, porque o material odontológico ele vai liberar mediadores inflamatórios aqui na boca e esses mediadores inflamatórios vão fazer city tour. E aí inflama, pode ter otite de repetição, zumbido. O pessoal fala, mas zumbido tem cura? Tem. Passa no dentista que o zumbido tem cura. Geralmente o foco é homolateral. Paralisia facial. Minha paralisia facial é de 2 anos. Trata o dente que você vai conseguir tratar, vai conseguir curar. Então, todos esses quadros genéticos incuráveis é porque nós, às vezes, não olhou o dente. Mas eu já fui 8 dentistas, falou que não tinha nada. Mas analisou o material odontológico, a compatibilidade, a fotopolimerização, esses detalhes, né, doutor Celso? Que você vê que, às vezes, um negócio desse tamaninho, pro paciente, dá uma repercussão desse tamanho. É impressionante, né? Uhum. Que mais? É uma coisa assim inacreditável, né? Sabe o que perguntaram também que a gente não falou? Sobre aparelhos ortodônticos. Existe um aparelho melhor, um aparelho pior? Que você vê assim... Em relação à odontologia mecânica ou em relação à resposta do corpo? Alergias e os problemas crônicos, né? Tem aquele negócio, né? O aparelho, a maioria dos aparelhos eles são de metais, né? São metálicos. E o metal acaba
ocasionando esses problemas. Porém, né, a má oclusão também ela é um fator importante a ser corrigido, é um fator de inflamação, é um fator de ruptura da homeostase na boca. Então, eu acho que temporariamente, né, ainda vai. O que tem que tomar cuidado, que eu vejo muito, são contenções que a pessoa usa pro resto da vida. Eu nunca vi um negócio Não desse, existe isso. entendeu? Não existe. A contenção, pelo menos assim, eu não sou ortodontista, tá? Mas que eu me lembro, ela tem um período para ficar, que é o período de consolidação óssea. Depois você precisa soltar o dente, até mesmo porque o dente, né, ele para. Né? Você fala, como é que o meu dente parou aqui, né? A criança nasce, o dente vai saindo, não tem dente do lado e para num lugar certo. Como é que o dente para nesse lugar? Ele para por um fenômeno chamado zona neutra, que é a região onde tem zero de força. Então, tem a força do lábio que empurra para dentro, a força da língua que empurra para fora, a força da mastigação que dá o eixo vertical. Então, o dente vai encontrar um equilíbrio ali. Né? A partir do momento que você amarra esse dente, você colocou uma coisa artificial aí. E aí o dente não consegue se ajustar na oclusão. Ele precisa se micromovimentar à medida que ele vai desgastando, né? Então, eu falo, olha, se passou 2 anos, eu acho melhor você remover essa contenção. Ah, não, mas eu tenho problema periodontal. Às vezes tem mesmo, falta de suporte ósseo, o dente ele abre. Então, tem outras contenções, existem outras contenções não metálicas que podem ser aplicadas, né? Eu sei. Um pouco mais caro, é óbvio, mas, né? Aquele de zircônia, né? Que é o transparentinho, né? Sim, tem o aparelho. Tem, além dos aparelhos, também tem a contenção que você não usa metal. Isso. São fios não metálicos, resina, tem todos esses detalhes. É um processo mais trabalhoso, mais caro, mas também é possível de ser empregado para quem não pode usar metal, né? Sim. Agora, em relação ao aparelho, dependendo do caso, hoje você tem os aparelhos que são invisíveis, né? São polímeros que você vai colocando na boca e não usa metal, né? Mas dependendo da mecânica que você tem que fazer nos dentes, não tem como fugir do aparelho convencional, né? Então, vai ter que testar, vai ter que, durante um período, fazer algum tipo de neutralização, né? Exato, de neutralização disso, né? Ou senão né? Eu acompanhei os meus 2 meninos, eles fizeram muito tempo tratamento ortodôntico também. E olha só que interessante, aquilo que você falou da observação, observacional, né? Então, muitas vezes o que mais dava problema em termos de meridiano, de condutibilidade elétrica, não era nem o bract. O bract, como ele fica lá em cima do dente, não tinha tanto efeito. A gente testava, os bracts estavam, que é aquele ferrinho que cola, né? O que mais dava interferência, doutor Celso, eram os contensores. Era o material observando, que nem você contou a sua história, né? Como que você vai observar que a dentística tem meus 2 filhos, porque é o mais novo com quadro de alergia, o mais velho teve um histórico de autismo, que não era autismo, ele foi curado de um sintoma de um hipotiroidismo que não foi diagnosticado, uma incompatibilidade a chumbo, com neurotoxicidade ao glúten, aí isso deram um diagnóstico de autismo para ele. Então, eu acompanhei muito isso. Eles fazendo o tratamento odontológico, quando eles mudavam o contensor, eu falava, nossa, quem que é esse que chegou em casa? Eu falava que chegava o Taz, sabe o Taz? Né? Eu falei, nossa, e neuropsicologicamente virava o estrupício. Eu falei, meu Deus, mas só trocar o ferro. Eu falei, não, vou fazer. E o colega que fez orto, né, pra gente, ele foi dentista militar comigo. Eu falei, Pratarotti, você transformou o menino no Taz. Vamos lá, troca esse negócio que não é possível. Foi a única coisa. Fazia os exames nele, o cérebro vasoconstrito, serotonina lá embaixo, acetilcolina. O que aconteceu com o moleque? Foi picado com uma cobra? Aí um se socava com o outro, tirava 0 na prova. Trata essa porcaria.
Aí trocava, chegava em casa, falei, gente, o que aconteceu com o menino? Trocou o retentor e mudou neuropsicologicamente, repetiu os exames, vasodilatação, serotonina lá em cima. Eu falei, caramba, um ferrinho na boca faz tudo isso. Aí foi daí essa minha, né, os meus filhos cobaias, né? Meus filhos cobaias, eu falei, caramba, realmente consegue mudar tanto esse perfil neuropsicológico, um material odontológico. Então, tem que fazer, não tem jeito, né? Tem que fazer, às vezes nasce com o tamanho de dente da boca diferente da mandíbula, mas o foco é estar testando, né? Você faz o ring test, a gente sempre ensina aqui, né? Faz o ring test lá com o dente, com o material. Se ficou forte é porque o corpo gostou, ficou fraco, o corpo não gostou. E às vezes chegava do dentista, ixi, filho, vamos voltar lá que o contensor não te quer. E aí já melhorava. Então, tudo é gestão, né, doutor? A pessoa está aqui e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se correr o bicho come, se ficar o bicho pega. Não existe algo 100% ruim para a humanidade e algo 100% bom. É você descobrir o que para você te faz bem e te faz mal. Qual que é o nosso papel, doutor Celso? É ajudar eles a descobrir, né, o que para eles faz bem e o que faz mal. Só isso, e fazer gestão. O pessoal falou, meu Deus, e agora? Nosso corpo tem uma faixa de normalidade. A gente chama isso de homeostase, né? Doutor Curso, até o nome do curso dele é isso, homeostase. Então, não pode nem ser ao céu, nem à terra. Você tem que ter uma faixa de normalidade. Tem gente que essa faixa é maior, então ele pode variar mais que o corpo não sente tanto. Tem gente que a faixa de homeostase é assim, você virou a página um pouco mais rápido, o corpo da pessoa grita. Então, nosso papel é ajudar a pessoa a encontrar essa faixa de homeostase dela para poder fazer gestão e fazer o quê? Um acompanhamento, uma perpetuidade e saber aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Por exemplo, para mim, eu não tenho problema com alumínio. Geneticamente, para mim, não tem problema. Agora, para mim, eu tenho problema com cloro. Porque arsênico e cloro, né, eles são hidrossolúveis. Então, para mim, é pior a gente fazer alguma coisa com cloro do que fazer quando vai fazer algum tratamento tem que usar cloro. Nossa, eu fico super mal. Por isso que o ozônio, para mim, é excelente. Já para os meus filhos, o alumínio, por causa deles terem chumbo, é pior para eles. Então, eu vou preocupar mais com alumínio para eles e vou mais preocupar com cloro para mim. E aí, cada macaco no seu galho. É aquilo que a gente falou, tem problema você ter periodontite? Não, contanto que você saiba que você tem e que você tem que cuidar disso pro resto da vida. Tem problema eu ter problema com arsênico e com cloro? Não, contanto que eu saiba que eu não posso mais comer arroz pro resto da vida e que eu tenho que tomar cuidado com cloro. Tem problema, doutor Celso, você ter problema com tomate, com chumbo? Não, contanto que você sabe que você não pode comer tomate. Pronto, é simples assim. Eu tenho que me preocupar com tomate? Não. Você tem que se preocupar com arroz? Não. Pronto, e cada macaco no seu galho. Não é esse o foco? Não é complicado assim, é mais fácil que vocês imaginam, né? E a gestão é o que você falou, né? A gente tem que estar sendo supervisionado por um profissional como você ou em você. E a gente tem alguns antídotos, né? Pro dia do abuso, pro dia que, não dá, hoje eu vou ter que comer uma pizza, não sei o que lá, né? Não mata ninguém, né? Isso chama viver. Né? Isso chama viver. Né? O que a gente explica para o pessoal não é assim ser, né? Algo 100%. Ninguém consegue ser 100% o resto da vida, né? Então, o que a gente fala? A gente é um carro. Tem que descobrir se o nosso carro é diesel, é álcool ou gasolina. E aí você tenta, a maioria das vezes, abastecer no combustível certo, no posto bom. De vez em quando você está viajando, você vai ter que abastecer no posto da pista? Tudo bem, não vai matar o carro por causa disso. Mas aí você depois volta e continua fazendo a coisa certa. A diferença é a frequência, né? Não é nem tanto a dose, é a frequência. A frequência, às vezes, é pior que a dose. Não é isso? Não é isso que você está... Sim. O pessoal quer sair da linha 3 dias por semana e fazer dieta 4, aí não dá, né? Não dá certo. E é exatamente o que pega o material odontológico na doença crônica, que a frequência do contato... todo o dia inteiro, né? É o dia inteiro, é 24 horas por dia. 7 e não só o material, né? É o problema de canal, é a cárie, é a doença periodontal, é o nico, que está 24 horas estimulando o seu sistema inflamatório. Você está consumindo uma série de nutrientes para rodar aquilo ali, né?
Umas coisas que perguntaram aqui umas 2 ou 3 vezes aqui, se me permite, doutora, em relação à faceta, falaram, né? Sim, A faceta é igual, a faceta é a mesma coisa que uma restauração, né? Por quê? Vamos testar primeiramente o material mais biocompatível, mais ressonante com você. E segundo, usar todas as técnicas possíveis, como isolamento absoluto, como a luzinha, como a cola correta. Mas a faceta, ela tem um detalhe, né? Ela cola no esmalte, né? E tudo que vai no esmalte dura muito. Tudo que vai dentro da dentina não dura muito. E a faceta tem 2 materiais, tem a de resina e tem a de cerâmica, né? Mas ambas as duas são coladas com resina. Entendeu? Então, cai no mesmo problema. Cai no mesmo problema que chama-se fotopolimerização. Tem que fotopolimerizar, tem que, sabe, ficar lá com o fotopolimerizador e o fotopolimerizador esquenta, né? Então, tem que ficar isso. jogando ar. Dá trabalho, é um serviço chato. Às vezes o dentista está com pressa, ele acaba, em vez de deixar 40, deixa 20. E aí que começa o problema, né? Ou aquece muito rápido e aí causa uma neurite que pode levar um canal. Então, você vê que não é, Dá problema né? no canal, por isso tem que ficar jogando ar, tem que refrigerar o tempo inteiro, né? Se for Isso, muito próximo do dente, né? Às vezes o paciente não aceita porque não sente porque está anestesiado, né? Então isso. tem que, quando for muito tempo, tem que estar trabalhando com refrigeração, né? E outra coisa que eu normalmente oriento também, doutor Celso, é que eu falo assim, que o nosso dente, ele é igual você querer polir o carro, porque não tem jeito, tem que dar uma desgastadinha, né, no esmalte para poder colocar a faceta. Então, você comprou um carro zero, você quer polir o seu carro, tem problema. Se você já tem um desgaste de esmalte, você já tem um problema com cloro, que nem eu, algum problema mais de periodontite, endodontite, sua camada de dentina ela é menorzinha, de esmalte é menorzinha, às vezes não é indicado. Por isso que quem tem que ver se pode ou não pode fazer é o dentista, ele tem que analisar lá. Igual o cara fala, deixa eu ver se eu posso polir o carro. Tem que ver a camada de tinta que tem, se não vai danificar. Então, não é, é melhor não fazer do que fazer mal feito. As pessoas estão falando assim, deve ser muito caro, não sei o quê. De verdade, eu faço assim, ó, entre ficar comprando roupa de marca, entre ficar trocando, às vezes, de carro, não é? Ou essas coisas que você pode... Eu faço priorização. Então, o investimento na saúde, você pode ir fazendo devagarzinho, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode fazer uma coisa uma hora, outra coisa outra hora. Deixa de comer fora, deixa de ficar fazendo compra na internet, deixa de trocar de roupa, ficar comprando roupa de... Não é verdade, doutor Celso? Olha, doutora, você falou tudo. Nessa pandemia aqui, ó, fiquei pobre, viu? Mas também, fica em casa, não gasta dinheiro, acaba sobrando, viu? Não é verdade? Não, se a gente Gasta for muita bobagem, né? quanto que a gente... tem 3 jeitos de ficar pobre, né? Comer fora de casa, né? Comprar roupa de... Não, é verdade, tô falando sério. Vocês É colocam assim, verdade. é verdade. Então, assim, se você parar de fazer essas coisas que não são urgente, você foca no que é urgente. Urgente, importante, o que dá. Então, tudo é questão de priorização. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que o que é você provar amor? Qual que é a maior prova de amor? É você dedicar tempo. Então, como que a maior prova de amor que você tem que ter com a sua própria saúde, com a sua própria vida, se você não se ama, você não consegue amar ninguém, né? É você dedicar tempo para a sua saúde. Então, evita de fazer coisa que vai comer fora, trocar de roupa, faz uma prioridade, investa tempo na sua saúde. Eu falo, ó, eu posso acordei, doutor Celso, 5h30 da manhã hoje, para preparar as coisas para o meu filho. Fui corri meu 5 aqui, estamos aí, ó. Quer dizer, eu tô investindo tempo na minha saúde, atendi, dei tempo para o marido, fui tomar cafezinho com ele, fiz compra de casa, atendi paciente, estamos aqui divulgando conhecimento. Gestão de tempo. Você dá atenção para aquilo que você ama. Se você não ama a sua saúde, se você não se ama, um tratamento odontológico é caro,
um tratamento de saúde é caro, aí você gasta todo o seu dinheiro com o quê? Com celular, não é verdade? Celular tem que ser o melhor, né? A roupa é a última marca, o sapato, então, tem que ser do ano, não é? Agora, a saúde interna, que você vai levar quantos anos de vida você vai ter? Ah, não, isso é caro. Então, para mim, caro é aquilo que vai me dar perpetuidade, qualidade de vida. Um sapato vai me dar... Não estou falando que eu gosto de sapato. A mulher gosta de sapato bom. Não gosta. Sua esposa gosta de sapato e gosto. Mas se tiver que tratar meu dente, comprar sapato, eu vou tratar meu dente. Vai fazer o quê? Mas, sim, tem que ser... Focar naquilo que é importante. Não é? O que mais que a gente tem para falar? Zumbido, doutor Celso. Zumbido. A gente já falou de... Zumbido no ouvido, não é isso? 100% dos casos... O zumbido é uma coisa muito multifatorial, né? Ela pode ser uma série de coisas, tudo, mas ela também está relacionada a problema de mordida, né? Sim. Às vezes você tem uma mordida, às vezes você tem alguma inflamação na ATM, tem uma mordida errada, ou está fazendo bruxismo, isso aqui inflama, você pode ter o zumbido. Na verdade, assim, eu comecei uma residência em tratamento de ATM mesmo, né? Não da musculatura. A musculatura eu domino muito, porque a gente trabalha com musculatura, com dente, mas a ATM é uma coisa mais complexa de ser tratada, envolve cirurgias, envolve muita injeção de produtos aqui para aumentar a viscosidade da ATM e tudo. E eu tinha começado uma residência, mas ela foi suspensa por conta disso daí, né? Então acho que em julho eu vou retomar. Aí dá para tratar melhor. Mas assim, os casos que eu já tive no consultório que eu consegui, a pessoa não veio por conta do zumbido, ela tinha junto com o problema de mordida, o problema do bruxismo, o zumbido e a colocação da placa, o ajuste da mordida de alguns dentes fizeram o zumbido desaparecer. Também perguntaram uma questão de plano oclusal, né? De mordida torta, tudo. Uma coisa que eu percebo muito é o plano oclusal inclinado. A pessoa ela compensa muito, né? Então, se a pessoa tem, às vezes, a gente tira foto para fazer esse diagnóstico, sempre você vai ver um ombro, às vezes assim. Estou exagerando, né? Mas assim. E quando você faz o nivelamento dos dentes ou usa a placa, você tira a foto de novo, a pessoa está mais neutralizada, né? Por quê? Isso é simples, porque para compensar a mordida, né? Vou exagerar, quem faz isso acaba repuxando toda essa musculatura interna. Então, a postura altera, né? Ou seja, quem tem zumbido crônico, que é outra doença crônica, tem, ou seja, você viu que até agora, doutor Celso, não teve uma doença crônica que não teve que passar no dentista? Você já percebeu? Tem jeito, todas as doenças têm que passar no dentista, porque tem relação com a saúde bucal. Até eu brinco, né? Entre a parte do pescoço para baixo e a parte do cérebro, que é a parte elétrica do corpo, que comanda a parte mecânica, felizmente, né? Boca, tem né? os dentes, ué. Se tem qualquer coisa aqui no meio do caminho, o Tico não fala com o Teco, e aí do doutora, você viu um slide aí que estava atrás de você, tinha uma foto de dente conectado no cérebro. Os dentes, eles funcionam num sistema neuromuscular tão complexo, tão complexo. Vou colocar aí para eles verem. Essa parte aqui, né? Então, o que acontece, né? Só para explicar assim para as pessoas leigas, né? O dente, ele é ligado através de inervações ao sistema nervoso central autônomo. Então, por isso que você consegue mastigar, falar, sem morder a língua, sem morder a bochecha, não batendo os dentes. Como é que isso acontece? Porque tem uma propriocepção muito fina ligada a um sistema nervoso autônomo que comanda tudo isso, né? Então, por exemplo, a propriocepção é tão fina, você pode pegar um cabelinho bem fino, colocar na mão e fazer isso, você não sente nos dedos. Se você colocar no meio dos dentes, você sente isso, né? Então, como que isso não influencia o dente, a mastigação, a ATM, não vai influenciar em doenças sistêmicas, né? Se é ligado ao sistema nervoso central, né?
Se é ligado, você tem corrente elétrica, você pode ter interferência, você pode ter dificuldade de passagem de corrente, essas coisas, né, doutora? Sim. E a gente sempre consegue achar um pelo no ovo, né? Assim, a paciente fala, mas será que só isso está causando tudo isso? Sim, só isso causa tudo Ah, é isso. meu caso, né, doutora? Conta aí, que legal o seu caso. Esse foi legal. Eu fui na doutora, a doutora falou, ó, o senhor tem um problema no dente. Eu falei, não, não tem, eu escovo, sabe, eu sou mal cuidadoso. Não, você tem, você tem. Tinha, acho que uma termografia, né? Eu Isso. não sei explicar lá o que é o seu exame lá, mas enfim, o resultado era que estava tendo um pouco, afetando a tireoide, né? Sim, sim. É isso. Aí eu me lembrei que quando eu era criança, tinha uns 7 anos, minha tia, que também fez o curso com você, tinha feito uma micro restauraçãozinha aqui no meu dente. E tava lá há 40 anos já. Isso. Aí eu fui lá pro consultório, eu mesmo fiz, né? Eu, mais meus secretários, e voltei lá. E alterou imediatamente, você lembra? E No exame? saiu do hipotiroidismo de repente, curou do hipotiroidismo, Exato. né? Aí que você falou, meu Deus, eu preciso ver esse Eu falei, negócio. pô, mas era uma restauraçãozinha desse tamanho, ó. É, não é? Né? Então, Foi demais, não foi? Essa foi demais, né? Então aí é depois isso disso que foi, vai não, não, isso aí. criando, não é? É isso que vai criando a credibilidade, né? Você vê isso na sua vida, na filha dos seus filhos, né? Você fala, meu, não é possível. Conheço meu filho há 17 anos, como que um negócio desse vai mudar? Você vê que não é fake, não é trabalho científico, é algo na prática. Então, convidar todo mundo, né? Tanto os dentistas para se integrar com os médicos, convidar os médicos para se integrar com os dentistas. Ninguém compete com ninguém, né, doutor César? A gente troca paciente o dia inteiro, né? E a gente ajuda, né? Não tem como viver mais, trabalhar a integrativa se não tiver a parte da dentística com a parte da medicina. Não tem como, não existe mais, né? Você consegue Eu ver aprendi, isso? eu aprendi com você isso daí, muito claramente, lá na pós, ó, a primeira coisa que o doutor Laí falou é o seguinte, vocês arrumem um parceiro dentista, porque senão vocês não vão conseguir fazer absolutamente nada. E uma coisa assim, que assim, eu não gosto de falar muito da família, porque, né, mas assim, ó, meu pai, 2 anos um ano tratando o joelho, fazendo fisioterapia todo dia. Ele melhorava, fazia, não melhorava. Aí ele veio no consultório, fiz uns exames, tinha um canal aqui, um dente, né? Que tava com um canal muito antigo, deteriorado, contaminado. Eu falei, pai, vamos substituir esse dente, porque isso aí não tem como retratar, tá com 50 anos assim esse tratamento, não tem cone de prata, não tem como mexer isso daí. Vamos extrair, fazer um implante aqui, né? Eu extraí o dente, depois de 2 dias a dor no joelho desapareceu, entende? Olha o seu propósito de vida com o seu pai, meu Deus do céu. Não, e aí outro dia a cunhada da minha a cunhada da minha irmã, Que veio aqui. ela veio lá do sul, ela foi lá no meu consultório. Eu tinha até esquecido dela. Fiquei sabendo onde que a tendinite dela de 20 anos, 15 anos, saiu. Tá vendo, doutor Celso, o propósito de vida dele, ó, se concretizando. Não, mas você também prescreveu a dieta, acertou os alimentos, mas tinha um fator também ali interferindo, que era um amal, acho que era uma restauração de amal. Era uma restauração. Eu até brinquei, olha, eu conheço um excelente dentista, né, para tratar, ele falou, brinquei com ela, né, esse seu caso tá fácil, né, já resolve ali, né. Então, isso é muito gratificante, né, doutor Celso? Porque, assim, para a gente da medicina integrativa, poder pegar todos esses casos genéticos e incuráveis, que na nossa medicina, não, genético não tem cura, e com essa parceria, né, poder dar solução para casos de tireoidite, lúpus, doença mista do colágeno, demência, Alzheimer, Parkinson, autismo, né, esclerodermia, né, todas as doenças genéticas, e no teu caso você também integrar, né, e ver esses casos maravilhosos, não é gratificante?
né? Ver o nosso propósito. É muito gratificante. Assim, a gente quando chega depois de 25 anos de odontologia ou de medicina, né? Eu vejo muitos colegas seus médicos lá no curso, lá do Lair, e eles chegam às vezes deprimidos e frustrados com a profissão. Porque está naquela medicina tradicional, dando remédio, o paciente só vai morrendo, vai tomando mais remédio e só vai perdendo o paciente, que vão morrendo todos, né? E o dentista também. O dentista ele acaba caindo numa rotina, ele acaba ficando cansado com a profissão, né? E a odontologia biológica, a medicina integrativa é algo assim que muda a nossa vida, muda a nossa, reacende aquela paixão que você tem quando você se forma e quer conhecer, e quer resolver e quer tratar, porque você vê uma coisa completamente diferente, uma coisa que você nunca ouviu falar, uma coisa que ninguém nunca te mostrou, né? Mas que está aí, né? Que está aos poucos tomando corpo, ganhando notoriedade, as pessoas num primeiro momento ficam reticentes a isso, né, doutora? Mas tudo que é novidade encontra uma resistência no começo. Depois... Tem jeito. Eu sempre falo assim, né? Que por mais que a mudança seja boa, né? Toda mudança gera incômodo. A gente tem né? Então, no começo, realmente, os pessoas não, imagina, o que tem isso a ver? Então, no começo, toda a mudança, uma ideia nova é questionada, depois as pessoas começam a te escutar. E lá na frente vira uma grande verdade, né? Então, a gente faz parte dessa vanguarda, né, doutor Celso? Daqui, acho que uns 30 anos, quando os nossos filhos estiverem assim, fazendo lá, eu falo assim, olha, na época do meu pai, da minha mãe, né? Esse negócio de dentística com medicina era tudo separado. Você imagina, nunca existiu isso. Era igual na época do cinto de segurança. Lembra que você pegou também, né? Imagina, não precisava usar cinto de segurança. Aí o louco lá falou, não, tem que pôr... Hoje ninguém pensa em entrar no carro sem nem pôr cinto de segurança. Naquela fase foi difícil. Né? Então, a gente, daqui 30 anos, vai falar, imagina, nunca existiu separação entre dentística e medicina. Não tem, né? Porque não tem nexo ser separado. O dente não é separado do corpo, né? Não tem. Não tem. É a mesma coisa que a ortopedia fosse separado da medicina, não né? Tem como, né? Não tem como, né? Tem que ser integrado, tem que ter... Eu entendo, né, doutora, que isso está abrindo uma nova perspectiva, uma nova área. E, assim, eu agradeço muito de coração por você. Eu falei para você, né? Doutora, você aceita ser minha mentora aqui, tudo, um tempo atrás. E a gente, às vezes, não dá tempo de conversar muito, né? Porque a gente sempre ocupado. Mas aquilo que você tem me falado, eu tenho entendido, absorvido e recebido como uma bênção de Deus. Né? Amém. Então, até perguntei, o curso do Lair não é fácil fazer, né? Você que foi aluno exemplar de lá, né? Ganhou diploma de melhor aluno, mas não é fácil. Tem 700 slides para estudar, tem 200 perguntas para responder, tem prova de fisiologia, de bioquímica. Fora que o custo é alto também, tem fim de semana que tem que ficar lá. E eu falei, não, eu vou fazer isso daí. A doutora falou que é importante, que vai me dar uma base legal. Então, eu estou no quarto módulo, eu agradeço. Assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz nesses últimos tempos, foi ter entrado nesse mundo, viu? E assim, eu vou entrar e eu vou mergulhar de cabeça e vou fundo. Estou começando, né? Mas quem sabe daqui uns 2 anos a gente faz uma outra live com... Se Deus quiser. Já está terminando nossa live. Doutor Celso, gratidão pelo carinho. Que seja a primeira de muitas lives. Se Deus quiser, hein? Porque o pessoal... Se Deus quiser. Né? Doutora, tudo de bom para vocês. Agradeço aqui. Vi um monte de amigo meu aqui. Que delícia, doutora né? Isa, o doutor Caran, doutor Alexandre Caran. Não sei se vocês conhecem, uma autoridade também em ozonoterapia. Eu tive a oportunidade de participar da orientação do mestrado dele há uns 10 anos atrás. Olha aqui. E ele foi, naquela época, ele falava de ozônio. Uau! Eu falei, mas o que é isso? O que é esse ozônio aí? E ali eu já fiquei
falei, poxa, mas os resultados dele foi em periodontite, foram tão legais, tudo. Eu falei, poxa, esse negócio funciona. E isso fica como uma semente, foi uma semente. Então, eu até agradeço aqui o Dr. Caran, não sei se ele Aê, está vendo, mas gratidão. por ter colocado aquela semente naquele dia lá, né? E aquilo ali germina na hora certa, né? Amém. Né, doutor? Viver isso. Gratidão eterna. Gente, gratidão. Ó, quando a gente marcar outra live, a gente vai chamar todo mundo, hein, doutor Celso? Vamos já gravar, hein? Amanhã É tem isso a live aí. também. Vão todo mundo ficar linkado que a gente aprende muito. Você viu quanta troca, doutor Celso? Muita troca, né? Vale muito a pena, né? Gratidão eterna. Que você continue Minha gratidão a brilhando. você também, viu? Tá bom. Um beijão a todos aí. Beijo. Obrigado por assistir, por nos acompanhar. Um Amém. beijão, doutora. Deus te Beijão. abençoe você e sua família, viu? Abraço. Beijo para todo mundo. Tchau.